Capítulo 301, Jade Celestial 2. Wang Lin examinou com seu senso divino, então franziu ligeiramente a testa. Este esqueleto era muito estranho, pois era branco. Embora não fosse anormal o aparecimento de um esqueleto aqui, a cor dos ossos deveria ter mudado com o passar do tempo e deveria haver sinais de corrosão. No entanto, este esqueleto não tinha nenhum sinal disso. Além disso, a bola de luz na mão do esqueleto continha uma lasca de energia celestial, então definitivamente não era um objeto normal. Wang Lin não sabia por quê, mas teve uma sensação de perigo. Ele ponderou um pouco antes de observar friamente de longe. Os olhos do terceiro irmão mais velho se iluminaram e ele disse: "Sexto irmão mais novo, subi e veja o que é aquela bola de luz." O sexto irmão mais novo hesitou antes de assentir e caminhar para a frente. No momento em que estava olhando mais de perto, Wang Lin de repente sentiu que a sensação de perigo estava se tornando ainda mais forte. Nesse exato momento, o terceiro irmão mais velho gritou de repente: "Cai fora!" Enquanto falava, ele acenou com a mão e a espada voou de suas costas e cortou o espaço bem na frente do sexto irmão mais novo. O esqueleto se transformou em pó e a bola de luz voou no ar. Uma lasca de energia disparou da bola de luz e avançou em direção à testa do sexto irmão mais novo. Nesse momento, a energia da espada chegou. A lasca de energia soltou um rugido involuntário ao perfurar a parede e desaparecer. Esta cena aconteceu em um piscar de olhos. A testa do sexto irmão mais novo estava coberta de suor frio enquanto ele olhava, silenciosamente para o terceiro irmão mais velho. Sexto irmão mais novo, persiga. O terceiro irmão mais velho revelou uma expressão muito animada ao dizer essa frase e rapidamente a perseguiu. O sexto irmão mais novo hesitou um pouco antes de cerrar os dentes e o seguiu. Irmão mais velho, o que diabos foi isso? Nossa sorte é muito boa. Se meu palpite não estiver errado, isso é alimento para os animais celestiais, algo que os animais celestiais adoram comer. Normalmente falando, há chances de encontrar almas de bestas celestiais onde esses alimentos são encontrados. Aquele esqueleto antes deve ter sido emboscado por ele e ter toda a sua carne devorada por ele. Irmão mais novo, por favor, não me culpe por isso, eu acabei de perceber o que era, caso contrário, eu não teria pedido para você verificar. O terceiro irmão mais velho explicou enquanto continuava a perseguir. O sexto irmão mais novo abaixou a cabeça e disse lentamente: "Mera comida para os animais celestiais e tem muito poder. Se aquela coisa tivesse entrado na minha testa, eu teria me transformado em um esqueleto." O terceiro irmão mais velho riu e disse: "O irmão mais velho não precisa se preocupar. Essa coisa depende completamente de ataques físicos e não tem nenhuma habilidade. É o que mais teme as técnicas e habilidades. Contanto que você não deixe entrar em seu corpo, tudo que você precisa usar é a energia da espada e você pode facilmente dividi-la em duas." Enquanto os dois perseguiam, Wang Lin os seguia. Embora os dois irmãos marciais parecessem ter um bom relacionamento, Wang Lin percebeu facilmente que o terceiro irmão mais velho tinha más intenções. A cena anterior foi claramente porque o terceiro irmão mais velho percebeu que algo estava errado e usou seu irmão mais novo como isca para atrair o alimento. Wang Lin casualmente seguiu atrás deles enquanto seu sentido divino se concentrava no que estava diante dele. Ele viu os dois irmãos perseguindo através do sistema da caverna, enquanto continuavam a descer. Em pouco tempo, eles estavam nas partes profundas da caverna. O terceiro irmão mais velho se sentiu um pouco inquieto. Embora ele já tivesse estado aqui uma vez, ele nunca tinha ido tão longe e se perguntou se deveria continuar perseguindo. Nesse exato momento, Wang Lin percebeu que a velocidade da alimentação da besta celestial diminuiu e ela desapareceu em um buraco do tamanho de um punho na parede. O senso divino de Wang Lin rapidamente o acompanhou e sua expressão mudou rapidamente. Ele viu que as paredes laterais da caverna estavam cobertas por essas linhas finas com uma extremidade enterrada dentro da parede e a outra extremidade balançando lentamente para frente e para trás. No meio da caverna, havia um pequeno pedaço de jade branco emitindo densa energia espiritual celestial. Além do jade, havia um esqueleto cujos ossos eram pretos. Havia pedaços de roupas quebradas no esqueleto, mas na frente de seu peito havia um pedaço de metal que estava liberando uma forte pressão. Além de tudo isso, essa pessoa também estava segurando uma espada. Essa espada era muito semelhante à espada celestial que ele vira na alusão. Além de tudo isso, o que mais chocou Wang Lin foi uma linha preta que se movia para dentro e para fora do esqueleto. Cada vez que se movia,
O esqueleto estremecia como se estivesse revivendo. Wang Lin parou de se mover e, sem qualquer hesitação, rapidamente recuou até um buraco na parede. Ele tirou sua bandeira de restrição para envolver seu corpo e se tornou exatamente como a parede ao lado dele. O terceiro irmão mais velho, dela voando na frente, também teve seu sentido divino espalhado e imediatamente percebeu a caverna e parou. Seu rosto ficou imediatamente pálido. Dentro desta pequena caverna havia pelo menos dezenas de milhares de animais celestiais se alimentando. Nesse momento, o sexto irmão mais novo também percebeu isso e sua expressão ficou feia. Os dois se entreolharam e se afastaram lentamente. Mas era tarde demais. Os feios celestes saíram do pequeno buraco e apareceram diante dos dois em um piscar de olhos. A expressão do terceiro irmão mais velho mudou imediatamente. Sem qualquer hesitação, ele gritou, "Tu Sword Spirit World!" Sua espada voou no ar e cortou para baixo. O sexto irmão mais novo cerrou os dentes e também mandou sua espada para cima e cortou para baixo. De repente, dois raios de energia de espada tornaram-se como dois dragões entrelaçados e destruíram todos os alimentos da besta celestial que estavam atacando eles. Em seguida, bateu no buraco na parede, tornando-se 10 metros de largura. Este poder causou o colapso de muitas partes deste já instável templo da besta celestial. Mais lascas saíram do buraco. Dentro da caverna, o esqueleto preto era extremamente atraente. "Vamos." O terceiro irmão mais velho recuou imediatamente após dizer uma frase e o sexto irmão mais novo logo em seguida, com formigamento no couro cabeludo. A velocidade com que os dois recuavam não combinava com as lascas. Então, depois de apenas alguns passos, as lascas já haviam alcançado. Um olhar cruel passou pelos olhos do terceiro irmão mais velho quando ele ergueu a mão e acertou as costas do sexto irmão mais novo. A cabeça do sexto irmão mais novo de repente se virou com uma expressão zombeteira. Sua mão rapidamente pegou a mão do terceiro irmão mais velho e ele disse, "Terceiro irmão mais velho, o que você estava planejando fazer?" Com isso, sua aura mudou de repente. Seu nível de cultivo mudou de alguém que tinha acabado de entrar no estágio inicial da formação da alma, para o estágio intermediário da formação da alma. Ele rapidamente agarrou a sacola e espada do terceiro irmão mais velho antes de jogar o terceiro irmão mais velho na direção da besta celestial. "Você." A expressão do terceiro irmão mais velho mudou de repente, mas antes que ele pudesse terminar de falar, o enxame de lascas perfurou seu corpo. Em um instante, o corpo de um cultivador de formação de alma em estágio inicial se transformou em um esqueleto. Sua alma de origem voou de repente, mas naquele momento, o sexto irmão mais novo formou selos para bloquear seu caminho. Essa pausa fez com que a alma original perdesse a chance de escapar, mas a linha B de repente disparou e cavou na alma original. Quando a linha preta saiu, a alma de origem já havia sido devorada por ela. "Desculpe, irmão mais velho." Vendo o que tinha acontecido, o sexto irmão mais novo rapidamente escapou usando o tempo que o terceiro irmão mais velho comprou com a vida. Quando essa pessoa passou por onde Wang Lin estava escondido, os olhos de Wang Lin brilharam, mas ele não se moveu imprudentemente. Sexto irmão júnior passou por Wang Lin. Algumas respirações depois, o enxame também passou. Wang Lin estava muito nervoso quando o enxame passou por ele. Conforme o enxame passava, as linhas pretas pararam por um momento, mas rapidamente continuaram a perseguir o sexto irmão mais novo. Depois que essas lascas passaram, Wang Lin esperou alguns instantes antes de atacar em direção à caverna que havia sido aberta pela energia da espada. Seu corpo foi tão rápido quanto um raio e apareceu dentro da caverna. De repente, algumas lascas restantes saíram da parede e avançaram contra Wang Lin. Wang Lin bufou e usou sua bandeira de restrição para bloqueá-los. Ele sabia que estava com pouco tempo, então ele alcançou a espada na mão do esqueleto sem qualquer hesitação. Mas de repente, uma forte pressão veio da espada. Era como se a mão de Wang Lin estivesse pressionando espinhos, quando pequenos buracos apareceram em sua mão, fazendo-o recuar rapidamente. Nesse momento, o enxame estava voltando com a linha preta na frente. Quando Wang Lin viu isso com seu sentido divino, ele imediatamente desistiu de espada e agarrou o jade. Ele decidiu desistir de pegar o pedaço de metal e rapidamente saiu da caverna, movendo-se ao longo da parede. O enxame voltou para a caverna e então um rugido aterrorizante veio de dentro. A linha preta saiu rapidamente da caverna e balançou o corpo um pouco antes de ir atrás de Wang Lin. Wang Lin se moveu o mais rápido que pôde pela caverna e, enquanto voava,
libertou almas errantes com um simples comando para ajudá-lo a confundir a linha negra que o perseguia. Enquanto ele escapava, ele podia sentir as almas errantes sendo destruídas uma a uma. Ele podia ver através das almas errantes que a linha negra parecia ter enlouquecido, pois estava avançando pelas paredes das cavernas e destruindo todas as almas errantes. Havia muitas cavernas no Templo da Besta Celestial, mas muitas foram destruídas no desastre há muito tempo, e mais foram destruídas pelo poder das duas espadas. Agora, com a linha preta cobrando as paredes como loucas, muitas cavernas não foram capazes de resistir e desabaram. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 302, Exploração adicional. Capítulo 302, Exploração adicional. Isso causou uma série de reações em cadeia. Então muitas cavernas também desabaram. Enquanto Wang Lin voava, ele tentava se teletransportar, mas toda vez que o fazia, sentia uma força cercando e interrompendo seu teletransporte. Ele soltou um suspiro quando parou de tentar e continuou a voar para cima. Ele lentamente sentiu que a quantidade de almas errantes que ele havia deixado para trás parou de diminuir. A linha preta claramente havia perdido Wang Lin. No entanto, exatamente neste momento, sons estrondosos vieram de tudo ao seu redor e Wang Lin recuou rapidamente. A caverna diante dele desabou de repente. Quando ele espalhou seu senso divino, ele descobriu que mais da metade do Templo da Besta Celestial estava enterrado. Se um mortal visse isso, eles não saberiam o que fazer, mas Wang Lin já havia alcançado o estágio de formação de alma, então enquanto ele não encontrar aquela linha preta, ele não terá nada a temer. Ele ponderou um pouco, mas não foi embora imediatamente. Ele espalhou seu senso divino e ficou chocado ao descobrir que o sexto irmão mais novo não havia morrido. Ele estava se movendo pelas cavernas próximas. E da direção em que estava viajando, ele não estava subindo, mas estava vindo em direção ao Wang Lin. Os olhos de Wang Lin se iluminaram e ele deu um sorriso brincalhão. Este sexto irmão mais novo era uma pessoa implacável. Ele escondeu seu nível de cultivo até o momento certo. Pela aparência de seu caminho, ele estava vindo em direção ao Wang Lin, mas Wang Lin não tinha certeza de seu objetivo. Se ele vier com a intenção de matar Wang Lin não se importará de matá-lo por causa de seus tesouros. Embora essa pessoa estivesse no estágio intermediário da formação da alma, Wang Lin estava confiante de que, com os tesouros mágicos que possuía, ele teria 80% de chance de vencer. Wang Lin acenou com a bandeira de restrição e a névoa negra desapareceu nas paredes circundantes. Ele colocou a mão na pulseira em sua mão e esperou silenciosamente pela chegada do sexto irmão. Muito tempo depois, uma pessoa veio para fora da parede e Wang Lin foi encarando. No momento em que a pessoa saiu, ficou muito cauteloso ao olhar para Wang Lin. Ele, cuidadosamente olhou algumas vezes antes de rir. Companheiro cultivador, acredito que somos as únicas duas pessoas remanescentes neste templo da besta celestial destruído. Wang Lin deu uma risadinha. Ele percebeu que essa pessoa sabia que ele os estava seguindo. Isso significa que havia uma chance de que essa pessoa ainda estivesse escondendo seu nível de cultivo. Wang Lin lhe perguntou: este lugar já entrou em colapso? Porque o companheiro cultivador veio me encontrar em vez de procurar uma saída. O sexto irmão mais novo olhou em volta. Sem avançar, ele disse: companheiro cultivador nos seguiu por todo o caminho. Acredito YU também viu a alimentação animal celestial. Wang Lin sorriu fracamente ao ver como o sexto irmão mais novo se esquivou da pergunta e perguntou: o que significa companheiro cultivador? Os olhos do sexto irmão mais novo iluminaram-se, revelando uma expressão misteriosa, e ele disse: o cultivador do sexto irmão não precisa se preocupar. Meu nome é Sun Lei. Não tenho medo de dizer a outro cultivador, não sou realmente parte da seita da Lo. Estou apenas misturado. Wang Lin permaneceu em silêncio. Enquanto Sun Lei falava, ele casualmente deu um passo à frente e, quando estava prestes a dar mais alguns passos, viu um leve sorriso no rosto de Wang Lin e parou. Wang Lin disse calmamente: se o companheiro cultivador der outro passo, terei que agir. Sun Lei ponderou um pouco e sorriu. Companheiro cultivador, não vou rodeios. Dentro da caverna com a alimentação da besta celestial estão 3 itens. O primeiro é um jade celestial, o segundo é um pedaço de metal celestial e o terceiro é uma espada celestial. Quantos você conseguiu obter antes? Wang Lin respondeu calmamente: essa linha preta voltou muito rápido, então não recebi nenhuma. Sun Lei franziu a testa.
Ele pôde ver imediatamente que Wang Lin estava apenas no estágio inicial da formação da alma, mas seu sentido divino era muito estranho. Se ele não conhecesse uma técnica especializada em detectar o sentido divino, não teria sido capaz de perceber que Wang Lin o estava seguindo. E mesmo assim, ele só foi capaz de notar Wang Lin quando ele passou por ele enquanto ele escapava da alimentação da besta celestial. Ele gravou o sentido divino de Wang Lin em sua mente e só então ele mal conseguiu encontrá-lo. Do ponto de vista dele, essa pessoa deve ser como ele, alguém que escondeu seu próprio nível de cultivo. Então, a menos que fosse absolutamente necessário, ele não queria agir de forma imprudente. Além disso, após essa conversão e vendo como essa pessoa estava calma, Sun Lei tinha certeza de que Wang Lin estava escondendo seu nível de cultivo. Não havia nenhuma maneira de um cultivador de formação de alma em estágio inicial ficar tão calmo quando enfrentava um cultivador de formação de alma em estágio intermediário. Além de tudo isso, havia outra coisa que o impedia de agir. Ele podia sentir uma sensação de perigo nas paredes ao redor, e essa sensação aumentou muito quando ele deu um passo à frente. Pensando nisso, ele sorriu e disse: "Companheiro cultivador, aquele pedaço de jade celestial é formado a partir da energia celestial coletada por milhares de anos e é considerado inestimável. No entanto, comparada a isso, a espada celestial é muito mais preciosa. Na época, eu só consegui escanear aproximadamente, então não sei qual atributo tem, mas não pode ser normal. Além desses, há também aquele pedaço de metal. Meu palpite é que é um tipo de tesouro protetor." Wang Lin assentiu silenciosamente. Quanto mais Wang Lin agia assim, mais poderoso Sun Lei pensava que Wang Lin era. Ele acreditava que Wang Lin já sabia de tudo isso, então rapidamente disse: "Companheiro cultivador, se fosse qualquer um de nós por nós mesmos, seria muito difícil obter os tesouros dos alimentos da besta celestial. No entanto, se agirmos juntos, as chances de conseguirmos esses tesouros aumentarão muito." Wang Lin deu um sorriso e perguntou: "Oh, por que eu deveria te ajudar?" Sun Lei ficou assustado. Ele era uma pessoa inteligente, então percebeu imediatamente o que isso significava e disse: "Eu só queria a espada celestial. Os outros dois pertencem-lhe." "Como é isso?" Wang Lin balançou a cabeça. A expressão de Sun Lei ficou feia e ele disse: "Se o cultivador realmente deseja a espada celestial, então você pode pegá-la, mas os dois tesouros restantes pertencerão a mim. Com o conhecimento de um companheiro cultivador, você deve saber que a espada celestial por si só está muito além de qualquer um dos outros dois itens sozinha, mas se você colocar o metal e o jade juntos, então seu valor é muito próximo." Wang Lin hesitou um pouco. Havia algum tipo de restrição colocada na espada celestial, então, a menos que seja refinada por muito tempo, será impossível até mesmo pegá-la. Wang Lin estava confiante de que não conseguirá pegá-lo em um curto período de tempo. Essa pessoa claramente não sabia disso sobre a espada. Pensando nisso, ele sorriu e disse: "Eu não quero a espada." Sun Lei soltou um suspiro e sorriu novamente. "Já que é esse o caso, que tal voltarmos para a caverna?" Wang Lin balançou a cabeça e disse: "Também não, estou interessado nos outros dois objetos." "Vocês?" Os olhos de Sun Lei ficaram sombrios. Se não fosse pelo fato de ele estar com medo de que Wang Lin estivesse escondendo seu nível de cultivo, ele já teria subido e matado Wang Lin. Por que mais ele ouviria tantas bobagens? Sun Lei respirou fundo e reprimiu sua raiva. Quanto mais Wang Lin agia assim, mais óbvio era que Wang Lin estava escondendo seu nível de cultivo. Como Wang Lin se atreveria a falar com ele assim? Wang Lin olhou calmamente para Sun Lei e disse lentamente: "Companheiro cultivador Sun, você quer que eu ajude a recuperar a espada celestial para dois itens que podem nem mesmo ser obtidos? Você acha que eu tenho 3 anos?" Sun Lei respirou fundo, olhou para Wang Lin e perguntou: "Companheiro cultivador, o que você quer?" Ele também estava cansado de suas bobagens. Se Wang Lin não estivesse disposto, ele próprio arriscaria uma vez. Wang Lin disse vagarosamente: "Percebi que quando outros cultivadores chegaram, vocês foram capazes de detectar as fissuras antes que aparecessem." Sun Lei soltou uma risada. Ele deu um tapa em sua bolsa e tirou um pedaço de jade. Ele jogou em Wang Lin e disse: "Tática de pesquisa completa. É uma técnica da seita da Lo. Não é um problema dar a você como um presente." Wang Lin pegou o jade e guardou-o depois de escanear. Então disse:
Companheiro cultivador é realmente rápido em suas decisões, então não vou mais rodeios. Quero aquela cabaça da sacola do seu terceiro irmão mais velho, então estarei disposto a correr esse risco com você. Não é possível. Donley disse, sem qualquer hesitação. Esta cabaça é a razão pela qual me misturei com a seita da Lo, então, por favor, não torne isso difícil para mim. Wang Lin franziu a testa. Sun Lei cerrou os dentes e disse, companheiro cultivador, não posso lhe dar esta cabaça, mas posso lhe dar um pedaço de madeira de purificação. Embora o efeito desta madeira não seja tão bom quanto o da cabaça, tem o mesmo efeito de absorver a energia espiritual celestial. Com isso, ele dolorosamente tirou um pedaço de madeira branca e guardou-o depois de deixar Wang Lin ver. Wang Lin ponderou um pouco. Embora valesse a pena matar essa pessoa pela cabaça de purificação, ela teria que usar muitos de seus tesouros. Ver, este lugar era o reino celestial. Era muito perigoso, e não havia borboleta vermelha. Se ele usar muitos tesouros agora, quando ele enfrentar cultivadores poderosos ou a borboleta vermelha, ele terá problemas. Pensando nisso, Wang Lin hesitou e disse, tudo bem, me dê aquela madeira de purificação e eu ajudarei você uma vez. No entanto, se você obterá a espada celestial ou não, dependerá da sua própria sorte. Mesmo se você não puder obter a espada, a madeira de purificação ainda é minha. Sun Lei acenou com a cabeça e disse, isso é natural. No entanto, não posso dar a você agora. Não será tarde demais para dar a você quando estivermos na entrada da caverna. Eu tenho que estar em guarda também. Os olhos de Wang Lin brilharam. Ele acenou com as mangas e disse, companheiro cultivador, mostre o caminho. Sem dizer uma palavra, Sun Lei moveu-se em direção a uma das cavernas não destruídas. Os dois caminharam em direção à caverna, mantendo uma certa distância um do outro. Era óbvio que nenhum deles confiava um no outro, então eles estavam em guarda um contra o outro. Sun Lei zombou e pensou, mesmo que você esteja escondendo seu nível de cultivo, assim que eu pegar a espada e você tentar roubá-la, vou deixar o reino celestial e usar o tesouro da seita para matá-lo. Foi por isso que ele pediu a ele que viesse ajudar com o tesouro, embora tivesse medo de que Wang Lin estivesse escondendo seu nível de cultivo. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 303. Todo mundo tem sua própria agenda. Capítulo 303. Todo mundo tem sua própria agenda. Ambos eram pessoas decisivas. Então, quando eles fizeram o acordo, não houve hesitação enquanto os dois se moviam rapidamente pelas ruínas em direção à caverna cheia de alimentos de animais celestiais. De sua posição atual, eles podiam ver a caverna à distância. Não muito longe estava o cadáver do terceiro irmão mais velho, morto por Sun Lei. Sun Lei olhou para a caverna à distância e sussurrou, os alimentos dos animais celestiais são comida para os animais celestiais. Quando comem, isso fortalece seus corpos, mas são completamente inúteis para nós. Eu não posso acreditar que ainda há tantos feitos de besta celestial neste templo de besta celestial. Isso deve ser devido à alimentação daquela besta celestial negra. O companheiro cultivador sabe por que existe aquela alimentação de besta negra celestial. Os olhos de Wang Lin estavam calmos quando ele respondeu, acredito que tem algo a ver com aquele esqueleto negro. Ele lembrou que a primeira vez que viu a linha preta, ela estava se movendo dentro do esqueleto. Cada vez que entrava e saía, o esqueleto tremia como se fosse voltar à vida. Sun Lei pousou pedaços de jade e disse lentamente, a experiência do companheiro de cultivo realmente não é comum. A alimentação daquela besta celestial deve ter usado algum método para devorar a carne e até mesmo a alma celestial daquele esqueleto durante a catástrofe que destruiu o reino celestial. Ele se escondeu dentro do esqueleto e então, após um longo período de tempo, ganhou seu próprio domínio. Essa deve ser a razão pela qual existem tantos animais celestiais que se alimentam, todos devem ser seus filhos. Wang Lin permaneceu em silêncio. Sun Lei disse, em um tom sério, companheiro cultivador, daqui a pouco, vou atrair aquelas feras celestes com uma técnica. Mataremos o máximo que pudermos e, uma vez que a linha preta se mova, nos encontraremos de volta onde nos conhecemos. Wang Lin acenou com a cabeça. Ele acenou com a mão direita e a armadilha para animais se transformou no sapo trovão. Sapo trovão. As pupilas de Sun Lei encolheram quando ele olhou para Wang Lin. Ele estava ainda mais certo agora que Wang Lin estava escondendo seu nível de cultivo.
Como ele poderia capturar uma besta espiritual rara de alta qualidade de outra forma? Wang Lin disse calmamente, vamos começar. Sem dizer uma palavra, Sun Lei formou uma foca e gritou. A espada atrás de suas costas imediatamente voou e disparou para dentro da caverna. Houve um som abafado antes de a espada disparar de repente. Seguindo de perto, estava uma bola de animais celestiais alimentados. Incontáveis feedes de bestas celestiais saltaram da bola em direção a Sun Lei e Wang Lin. Essa cena deixaria o couro cabeludo de qualquer pessoa dormente. Se eles forem pegos por eles, o destino deles será o mesmo do esqueleto. Sun Lei soltou um rugido e todos os jades que ele havia deixado no chão se espatifaram. Fumaça da cor do arco-íris saiu dos jades e cobriu os alimentos dos animais. Logo, a besta cai no chão, se contorcendo. No entanto, havia simplesmente muitos deles, então a fumaça colorida do arco-íris desapareceu em apenas alguns instantes de tempo. Sem dizer uma palavra, Sun Lei saltou para trás quando sua espada voou acima de sua cabeça e apontou para eles. A energia da espada disparou em direção à besta se alimentando. Por onde passou, grande parte deles morreu. No entanto, o túnel ainda estava coberto de alimentos de bestas celestiais. Eles queriam vir e devorar tudo o que estava vivo. Sun Lei continuou recuando. Os olhos de Wang Lin se iluminaram quando o abdômen do sapo trovão inchou e uma onda de trovão pôde ser ouvida lá dentro. Logo, ele abriu a boca e uma bola de relâmpago saiu, seguida por um trovão estrondoso. De repente, ondas de animais celestiais alimentam corpos retorcidos e desaparecem no relâmpago. Sun Lei ficou assustado. Ele não achava que o raio seria tão poderoso. Seu pavor em relação ao Wang Lin aumentou. A bola de relâmpago continha o poder dos céus. Ele foi capaz de avançar 10 metros antes de desaparecer. No entanto, a besta se alimenta ainda incessantemente investida contra eles. Wang Lin recuou e apontou para o sapo trovão. A barriga do sapo trovão inchou e então ele cuspiu outra bola de relâmpago na besta se alimentando. A bola de relâmpago rugiu em direção à besta se alimentando. Os incontáveis animais que se alimentam pela primeira vez pareciam sentir medo. Em vez de avançar, eles pareciam querer se afastar da bola de relâmpago. No entanto, apenas neste momento, um rugido agudo ecoou e uma linha preta apareceu entre os animais alimentados. A linha negra se moveu por todos os outros animais alimentados e avançou contra a bola de relâmpago sem nenhum medo. Depois que o sapo trovão cuspiu 2 bolas de relâmpago, ele estava muito cansado e parecia enfraquecido. Quando Wang Lin viu a besta negra se alimentar, ele não hesitou em recuperar rapidamente o sapo trovão e escapar. Enquanto corria, ele apontou para a testa e muitas almas errantes apareceram. Quanto a Sun Lei, ele revelou um olhar de hesitação antes de soltar um suspiro e desistir da ideia de entrar na caverna depois que a besta celestial se alimentar começou a perseguir Wang Lin. Afinal, era muito perigoso e qualquer passo em falso poderia levar à morte. Assim, enquanto Wang Lin recuou, ele também recuou e rapidamente escapou em outra direção. Quanto à bola de relâmpago, a alimentação da besta negra perfurou-a, fazendo-a encolher. Depois de uma série de estalos e estalos, a bola de relâmpago desapareceu completamente. A alimentação besta negra soltou um rugido afiada. Podia-se ver que seu corpo não era mais preto, mas violeta, e havia alguns relâmpagos surgindo na superfície. Ele condensou seu corpo e saltou com uma velocidade tão rápida que nem mesmo o sentido divino conseguia se fixar nele na maior parte do tempo. O alvo não era Wang Lin, mas Sun Lei. Enquanto Wang Lin escapava, suas expressões mudaram repentinamente quando ele pegou a bandeira de restrição e jogou alguns comprimidos na boca. Uma força de sucção veio da armadilha para animais e, depois de um longo tempo, ela finalmente parou. Wang Lin se levantou. Seu rosto estava um pouco feio. Desta vez, a armadilha de bestas começou a consumir energia espiritual meio-dia antes. O sapo trovão deve ter gasto muita energia. Embora esta armadilha para animais seja fácil de usar, o custo é muito alto. Wang Lin ponderou um pouco antes de voar. Ao longo do caminho, as almas errantes atravessaram as paredes e voltaram para ela uma por uma. Assim que todos voltaram, Wang Lin descobriu que nenhum deles estava desaparecido. Isso o deixou muito feliz, pois significava que a alimentação da besta negra escolheu perseguir Sun Lei desta vez. Não muito depois, Wang Lin chegou à caverna onde eles concordaram em se encontrar e sentou-se. Ele espalhou seu sentido divino e encontrou Sun Lei em uma
Caverna a cerca de 10.000 pés de distância. O atual Sun Le estava em um estado muito doloroso. Suas roupas estavam rasgadas, revelando uma armadura de prata por baixo. Era claramente aquela armadura de prata que lhe permitiu escapar da besta negra e se alimentar 2 vezes. Sua mão direita estava coberta de sangue e faltava um dedo. Ele estava sentado lá, cultivando uma expressão sombria. Quando o sentido divino de Wang Lin varreu a área, sua expressão mudou imediatamente e revelou uma pitada de pavor. Os olhos de Wang Lin brilharam. Ele saltou na parede e ativou a técnica de fuga da terra para se mover em direção a Sun Le. Sun Le também percebeu e rapidamente tirou vários comprimidos. Ele revelou uma expressão de dor ao engoli-los e rapidamente se sentou para cultivar. 10.000 pés não. Era uma distância muito longa para um cultivador de formação de alma, mas havia muitas cavernas para atravessar e um poder misterioso que impedia o teletransporte. Meia hora depois, Wang Lin apareceu dentro da caverna em que Sun Le estava. A expressão de Sun Le imediatamente ficou feia. Ele balançou a mão direita enquanto olhava para Wang Lin. Wang Lin disse calmamente: Irmão Sun, por favor, continue cultivando enquanto eu o protejo. Wang Lin suspirou secretamente. Ele não sabia qual pílula Sun Le havia engolido, mas permitiu que Sun Le recuperasse 80% da força de um estado enfraquecido. Este mago Angelin desistiu de seu plano anterior. Sun Le ficou surpreso, pois não esperava que Wang Lin dissesse isso. Claro, ele não acreditou, mas mesmo assim disse: então incomodarei o companheiro cultivador pela ajuda. Wang Lin não disse nada e sentou-se zangado. Sun Le permaneceu em guarda enquanto absorvia rapidamente a pílula dentro de seu corpo. 3 horas depois, Sun Le estava totalmente recuperado e seu olhar para Wang Lin não estava mais tão escuro. Sun Le levantou-se e disse: companheiro cultivador, meu cultivo já se recuperou. Que tal voltarmos? Wang Lin acenou com a cabeça, levantou-se e voou rapidamente em direção a uma das cavernas com Sun Le logo atrás dele. Os dois permaneceram em silêncio durante todo o caminho e logo chegaram perto da caverna. No momento em que os dois chegaram, um grande número de animais alimentados saiu da caverna. Os olhos de Sun Le brilharam e ele gritou: companheiro cultivador, fique para trás. Desta vez, devo vingar meu dedo. Com isso, ele deu um tapa em sua bolsa de contenção e um leque preto voou para fora. Não se sabia de que material esse leque era feito, mas no momento em que apareceu, uma aura fria se espalhou e uma camada de gelo negro se formou nas paredes. O gelo negro continuou a se expandir e, em um piscar de olhos, chegou perto de Wang Lin. Wang Lin permaneceu calmo enquanto pegava sua bandeira de restrição e a sacudia. A névoa negra cercou Wang Lin e a aura gelada se moveu em torno da névoa negra, mas isso formou uma camada de proteção entre Wang Lin e Sun Le. Os olhos de Wang Lin se iluminaram e ele silenciosamente tirou a passagem do tempo em talha em madeira de sua base de sustentação. Neste momento, aqueles animais alimentados atacaram para fora da caverna. Parecia que o número deles não havia diminuído em nada. Desta vez, o feio da besta negra estava na frente. Ele claramente queria matar. Sun Le respirou fundo enquanto sua mão formava diferentes selos antes de apontar para a sobrancelha. De repente, sua alma original saiu e agarrou o leque. Sua alma de origem revelou uma expressão de dor. Era como se ele tivesse acabado de pegar um pedaço de ferro quente. Sua alma de origem segurou o leque e girou-o para que a besta celestial se alimentasse. De repente, uma onda de vento negro voou em direção aos alimentos da besta celestial. De repente, cada um dos animais alimentados parou de se mover e manchas de gelo preto se espalharam. Em um instante, a área se tornou um mundo de gelo negro. Sem dizer uma palavra, a alma original de Sun Le voltou ao seu corpo e avançou em direção à caverna. Ele sorriu. Falou: cultivador, minha técnica tem um limite e pode durar apenas 10 respirações. Eu vou em frente primeiro e depois venho para te salvar. Wang Lin permaneceu calmo enquanto soltava um sorriso débil e zombeteiro. Copyright-novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 304. O colapso de um fragmento do Reino Celestial. Capítulo 304. O colapso de um fragmento do Reino Celestial. Os cálculos de Sun Le foram muito bons. Ele havia esperado tanto tempo para finalmente mostrar o poder deste leque. O objetivo era usar Wang Lin como isca para que, quando a besta celestial se alimentasse de perseguir Wang Lin, ele pudesse escapar. Caso contrário, mesmo se ele tivesse obtido o tesouro,
Ele ainda seria caçado pelos alimentos da besta celestial. Afinal, assim que ele colocar as mãos no tesouro, os Faedes vão enlouquecer e a perseguição será muito mais intensa do que nas duas últimas vezes. Ele já havia pensado nisso. Assim que conseguir o tesouro, ele jogará o esqueleto em Wang Lin. Ele acreditava que os Faedes iriam para Wang Lin, que estaria mais perto, e não para ele. Os olhos de Wang Lin brilharam. Ele tinha estado em guarda contra Sun Lei esse tempo todo, então como ele poderia deixar Sun Lei ter sucesso? Embora esse gelo negro fosse realmente forte, ele já tinha a escultura do velho nas mãos. No momento em que o gelo negro selou a área, o domínio do tempo da escultura em madeira foi liberado. Avançar faz parte do tempo, voltar atrás faz parte do tempo e parar também faz parte do tempo. É isso que torna o domínio do tempo tão poderoso, a manipulação do tempo como se deseja. Wang Lin havia se cultivado no céu por muito tempo e tinha uma ótima compreensão da manipulação do tempo. Foi também por isso que ele foi capaz de fazer a escultura com o passar do tempo. Uma luz misteriosa se espalhou da escultura e encontrou o gelo preto, selando a área. Embora o gelo negro fosse forte, ele não estava resistindo e apenas tentando afrouxá-lo, então não era muito difícil. Tomando emprestado uma lasca de poder do domínio do tempo, Wang Lin não foi interrompida pelo gelo negro como Sun Lei pensava que seria. No momento em que Sun Lei gritou essas palavras, Wang Lin saiu. E ele se moveu a uma velocidade um pouco mais rápida que a de Sun Lei, passando pelos alimentos da besta celestial e aparecendo na entrada da caverna. Companheiro cultivador Sun Lei, você ainda não me deu a madeira de purificação, então como pode simplesmente entrar correndo? Sun Lei ficou assustado e seu rosto ficou muito feio. No entanto, ele foi uma pessoa decisiva. Sem dizer uma palavra, ele deu um tapa em sua sacola de contenção e jogou fora a madeira de purificação. Wang Lin o pegou e entrou na caverna. Sun Lei praguejou em seu coração, mas ele sabia que o tempo era curto, pois metade do tempo que eles já haviam passado, então ele atacou rapidamente. Depois de entrar, ele viu Wang Lin pegar o pedaço de metal do peito do esqueleto e sem dizer uma palavra foi pegar a espada celestial. Mas assim que sua mão tocou a espada celestial, ele soltou um gemido miserável quando buracos apareceram em sua mão. Wang Lin nem olhou para ele e saiu correndo da caverna. Ele tirou a bandeira de restrição, que emitia muitos dragões feitos de névoa negra. Eles cercaram Wang Lin e então ele avançou diretamente para cima e através das paredes. Os olhos de Sun Lei ficaram vermelhos quando ele soltou um rugido relutante e estendeu a mão para a espada novamente. Desta vez, ele resistiu à dor e finalmente agarrou a espada celestial. No entanto, só então, ele de repente soltou um grito de dor quando sua mão foi perfurada várias vezes. Parte da energia da espada perfurou sua mão e atingiu seu peito, fazendo com que a armadura de prata que ele usava derretesse. Sun Lei retirou rapidamente a mão e desistiu de espada. Ele soltou um rugido de raiva enquanto ele carregava para fora. Ele calculou que 8 respirações de tempo haviam passado e se ele fosse embora agora, ele ainda poderia fazer isso. Se ele demorasse mais, seria perigoso. Mas nada no mundo poderia ser calculado com perfeição. A alimentação da besta celestial negra de repente se libertou do gelo negro, soltou um rugido agudo e avançou em direção a Sun Lei. A expressão de Sun Lei mudou repentinamente. Seus olhos estavam cheios de descrença. Sua professora havia dito que o tesouro seria congelar uma área para 10 respirações de tempo. Ele deveria ter sido respirações 10 de tempo, como poderia ser de menos? Ele não sabia disso, porque a alimentação da besta celestial negra absorveu a bola de relâmpago do sapo trovão, ganhou um pouco do poder dos céus, então 10 respirações de tempo foram diminuídas por uma respiração. O domínio do tempo de Wang Lin fez com que o gelo negro diminuísse um pouco, o que o fez encurtar por outro tempo. Sun Lei ficou chocado. Não houve tempo para se esquivar. Ele podia sentir a morte se aproximando dele enquanto observava Wang Lin sair. Uma poderosa sensação de frustração encheu. Uma pitada de loucura apareceu em seus olhos quando ele deu um tapa na testa e uma conta preta voou para fora dela. Ele revelou uma expressão de partir o coração nunca antes vista. Esta conta preta foi formada por centenas de anos de cultivo e finalmente assumiu uma forma sólida quando ele atingiu o estágio de formação de alma. De acordo com o método de cultivo de sua seita, este cordão preto era a chave para a formação de uma segunda alma origem. Uma vez que ele perca esta conta,
seu nível de cultivo cairá drasticamente do estágio intermediário da formação da alma para o estágio da alma nascente. Sun Lei fechou os olhos e disse: explodam. A conta negra de repente lançou uma luz negra e explodiu. Um anel de luz negra se espalhou. A besta negra Feed de repente se comprimiu em uma bola para bloquear o golpe. Mas a besta celestial se alimenta por trás dele, que acabara de sair da parede de gelo negra e desapareceu sem luta. Até as cavernas circundantes desapareceram sem deixar vestígios. O poder da explosão dessa conta atingiu o limite do que este fragmento poderia conter, então ele começou a desmoronar. Incontáveis fendas espaciais apareceram no céu e se tornaram cada vez maiores. No solo, a lava explodiu e disparou para o ar. O céu e a terra tremeram violentamente e a luz da morte apareceu no céu. Pouco depois, grandes áreas do céu e do solo desapareceram como se estivessem sendo devoradas. No momento em que Sun Lei fez a conta preta explodir, seu corpo desapareceu sem deixar vestígios. Quanto a Wang Lin, enquanto ele estava escapando, de repente ele sentiu a força destrutiva de baixo e o poder misterioso que estava impedindo o teletransporte de repente entrou em colapso. Ele ficou chocado e estava prestes a usar o teletransporte antes de repente se forçar a parar. Ele podia sentir o chão ao redor tremendo e criando ondas de sons estrondosos. O fragmento do reino celestial está entrando em colapso. Wang Lin ficou feliz por não ter se teletransportado, ou então ele poderia ter se teletransportado para uma fenda espacial. Wang Lin amaldiçoou secretamente. Ele se cercou com a bandeira de restrição e disparou como um raio. Sem o misterioso poder ali, sua velocidade havia voltado ao normal. Mas o colapso do solo foi ainda mais rápido. Wang Lin percebeu de repente, com seu senso divino, que a única coisa a 300 metros era um vazio escuro. Esse vazio escuro era como uma grande boca que continuava devorando tudo. Ele ficou subitamente chocado. O colapso desse fragmento continuou e, em um piscar de olhos, o vazio estava a 500 pés de distância. Wang Lin respirou fundo enquanto voava rapidamente para cima. A devoração continuou, 500 pés, 300 pés, 200 pés, 100 pés. O rosto de Wang Lin estava pálido. Ele ainda estava muito longe de chegar à superfície. A velocidade da devoração era muito rápida. Estava claro que ele não sairia a tempo. Ele revelou uma expressão implacável em seus olhos enquanto tirava um pequeno pedaço de cristal de sua bolsa. Esta era a energia espiritual celestial condensada. A devoração chegou ainda mais perto. 10 pés, 50 pés, 30 pés. Wang Lin viu que a 30 pés de distância, parecia haver uma boca que já havia se aberto. Ele engoliu o cristal e pela primeira vez sentiu uma dor na alma. Era uma dor por ter muita energia espiritual celestial em seu corpo. Nesse momento, Wang Lin sentiu que sua alma de origem poderia entrar em colapso a qualquer momento, mas em meio a essa dor, uma lasca de poder nasceu. Esse poder o fez sentir que poderia segurar o mundo. O vazio circundante ficava cada vez mais próximo, 30 pés, 20 pés, 10 pés. O corpo de Wang Lin repentinamente subiu como um meteoro. No momento em que o vazio chegou ao lado de Wang Lin, sua velocidade aumentou inúmeras vezes e ela partiu do solo. No momento em que ele saiu do solo, a maior parte do solo desse fragmento já havia desabado no vazio. Abaixo dele havia um espaço com apenas alguns pilares que pareciam sustentar o céu, mas mesmo esses estavam encolhendo e desaparecendo lentamente. O céu estava cheio de rifts espaciais. Mas Wang Lin não conseguia sentir nenhum deles, pois estava em um estado enlouquecido e avançando a uma velocidade mais rápida do que a de um meteoro. Havia muitas fendas espaciais no céu, mas havia ainda mais pedaços de vazio se formando quando as fendas espaciais se uniam. O voo de Wang Lin foi como o de uma fênix em luta voando para o céu, mas as fendas espaciais de repente se conectaram diante dele, formando uma grande área do vazio. Wang Lin entrou repentinamente. Ele foi então cercado pela escuridão e ondas de ar frio entraram em seu corpo. Sob o estímulo do ar frio, a mente de Wang Lin de repente ficou clara. Sem uma palavra, ele controlou seu corpo para recuar. Depois de lutar por um tempo, ele saiu de uma fenda que ainda não havia fechado. Usando este momento de clareza, ele se esquivou de todas as fendas espaciais. No momento em que o fragmento desmoronou completamente, ele avançou e desapareceu alto no céu. Ele voou mais alto e mais alto até que viu um redemoinho gigante acima dele. Foi aqui que ele já havia entrado no reino celestial antes.
Sob o redemoinho havia uma plataforma, e na plataforma algumas pessoas estavam olhando estupefatas para ele. Seu corpo desapareceu e reapareceu na plataforma. Ele tossiu com a boca cheia de sangue e caiu. Usando o último pedaço de seu poder, ele apontou para sua testa e incontáveis almas errantes saíram de sua testa. Wang Lin reuniu dezenas de milhares de almas errantes em sua viagem ao campo de batalha estrangeiro. Agora que todos eles haviam sido libertados, eles formaram um tornado negro ao redor de Wang Lin. Isso fez com que as expressões de todos na plataforma mudassem e eles, imediatamente recuaram. Wang Lin caiu no chão. Ele lutou para se sentar em uma posição de lótus antes de comer 7 ou 8 frascos de comprimidos e começou a cultivar. Copyright-novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 305. Almas errantes mostram seu poder. Capítulo 305. Almas errantes mostram seu poder. Dezenas de milhares de almas errantes uivaram enquanto giravam em torno de Wang Lin. Seus olhos frios ocasionalmente olhavam para as pessoas que estavam na plataforma. Essas almas errantes eram verdadeiras almas errantes do campo de batalha estrangeiro. Ele havia se esforçado muito para superar a lei do mundo e trazê-los para fora. Na verdade, ele coletou mais de 100.000 almas errantes nos anos que passou dentro do campo de batalha estrangeiro, mas ele só foi capaz de trazer essas 10.000 almas. A diferença entre as almas errantes e demônios é que não importa o nível de cultivo do inimigo, eles saltarão sobre eles mesmo que isso signifique que eles próprios possam ser refinados. Wang Lin não testou se poderia matar um cultivador de formação de alma usando todas as 10.000 almas errantes. Afinal, a menos que fosse absolutamente necessário, ele não queria desperdiçar essas almas errantes nas quais havia se esforçado tanto. Mas Wang Lin lembrou que o antigo imperador foi morto pelo ataque interminável de incontáveis almas errantes. Entre essas almas errantes, uma era diferente de todas as outras. Embora parecesse o mesmo, havia uma lasca de inteligência em seus olhos. Foi o diabo Shuligo. Ele se sentiu muito orgulhoso no momento, pois pensava que o mestre realmente ainda se importava com ele. O terceiro, o quarto e o quinto demônios estavam todos mortos, mas ele estava aqui, cercado por todos esses idosos, então ele sentiu que estaria bem seguro de agora em diante. O redemoinho de almas errantes era muito grande, as pessoas na plataforma estavam todas olhando para ele. Um deles prestou muita atenção. Seus olhos brilharam e em sua testa o símbolo de um machado apareceu e desapareceu. Essa pessoa era membro do clã demônio gigante que também veio de Suzaku. Ele foi capaz de identificar Wang Lin em um instante e ponderou silenciosamente. Uma das pessoas nesta plataforma era um homem de idade ociosa que usava um casaco cinza. Seus olhos eram escuros, seu nariz ligeiramente inclinado e ele parecia muito sombrio. Ele olhou para onde Wang Lin estava e deu um passo em sua direção. O membro do clã demônio gigante olhou para essa pessoa, mas não falou. Em vez disso, ele revelou uma expressão zombeteira. Em sua opinião, o nível de cultivo dessa pessoa não estava nem mesmo no estágio de formação da alma, apenas no estágio final da alma nascente. Tentar tirar a vida de um cultivador da formação de alma com este nível de cultivo era como bater em uma pedra com um ovo. O homem de manto cinza avançou cuidadosamente e se aproximou das almas errantes. Ele começou a cantar e uma bola de fogo negro se formou em sua mão. No momento em que a chama negra apareceu, uma onda de calor se espalhou. Ele olhou para Wang Lin com ganância nos olhos e jogou a chama negra nele. Nesse exato momento, as almas errantes girando em torno de Wang Lin de repente, pararam e olharam para o homem de manto cinza, fazendo-o recuar. Mas, de repente, as almas do Anel Andi soltaram um grito agudo e se espalharam. 1/3 das almas errantes pularam no fogo negro e os 2/3 restantes pularam no homem de manto cinza. Essa cena foi muito chocante. A expressão do homem de manto cinza mudou repentinamente quando ele sacou uma espada voadora. Ele apontou com o dedo e a espada voadora voou para as almas errantes. No entanto, essas almas errantes não eram demônios, então eles tinham uma certa resistência a feitiços. A espada só foi capaz de diminuir a velocidade dos poucos na frente, enquanto o resto chegou rapidamente antes do homem de manto cinza e saltou sobre ele. Cerca de 7 ou 8 almas errantes já haviam entrado no corpo do homem de manto cinza, fazendo com que sua expressão mudasse repentinamente. Ele rapidamente mordeu a língua e cuspiu um pouco de sangue, que rapidamente se transformou em chamas. A chama imediatamente o envolveu quando ele se sentou para tentar forçar as almas errantes a saírem de seu corpo. Fora da chama que o cercava,
Uma grande quantidade de almas errantes cercaram a chama e pularam nela. A chama foi enfraquecendo, lentamente. Parecia que estava pronto para sair. Quanto à bola de fogo que ele havia atirado, ela estava sendo atacada por almas errantes e estava enfraquecida. Embora algumas almas errantes tenham morrido no final, a bola de fogo desapareceu quando estava a 30 pés de Wang Lin. As almas errantes restantes não atacaram, mas cercaram Wang Lin e olharam friamente para as pessoas na plataforma. O homem de túnica cinza secretamente amaldiçoou e lamentou ter agido, embora soubesse que as pessoas que vieram aqui estavam todas bem preparadas e poderiam ser consideradas as elites de seus respectivos planetas de cultivo. Mas ela nunca poderia ter pensado que essas criaturas lançadas por seu oponente gravemente ferido poderiam ser tão assustadoras. Se o cultivo do inimigo estivesse com força total, ele teria morrido aqui hoje. Vendo que a chama ao seu redor estava prestes a se apagar e que ainda havia muitas dessas misteriosas criaturas, o homem de manto cinza cerrou os dentes e acenou com a mão. Um pequeno caldeirão apareceu então na frente de sua cabeça. Seus olhos revelaram um olhar relutante quando ele estava prestes a usá-lo para retornar ao seu planeta de cultivo. No entanto, quando estava preparado para abrir o pequeno caldeirão, Wang Lin abriu repentinamente os olhos e estendeu a mão. O pequeno caldeirão rapidamente deixou sua mão e voou para a mão de Wang Lin. A expressão do homem de manto cinza mudou de repente. Seu rosto estava pálido e suor frio apareceu em sua testa. A expressão de Wang Lin era sombria quando ele apertou sua mão como se fosse estourar uma bolha, e o fogo já apagado ao redor do homem de manto cinza desapareceu completamente. No momento em que o fogo desapareceu, o homem de manto cinza soltou um grito histérico e imediatamente se teletransportou em direção ao redemoinho. A seus olhos, a única maneira de viver era entrar no reino celestial. Mas já era tarde demais. A velocidade das almas errantes era ainda mais rápida que a dele. No momento em que ela apareceu, inúmeras almas errantes já haviam chegado e entrado em seu corpo. Seu corpo tremia quando ele caiu na plataforma com um grito miserável e seu corpo se contraiu por um tempo antes de morrer. A carne em seu corpo desapareceu lentamente quando ele se tornou um esqueleto. Podia-se ver as almas errantes movendo-se alegremente para dentro e para fora de seu corpo. Os olhos de Wang Lin brilharam. Sob seu comando, as almas errantes ao redor voltaram para ela e desapareceram em sua testa. Nesse momento, o homem do clã dos demônios gigantes deu uma risada. Ele deu alguns passos à frente e disse: companheiro cultivador, o que aconteceu para que você terminasse em tal estado que até mesmo um cultivador de alma nascente se atreve a se tornar ganancioso por você? Wang Lin olhou para a pessoa e disse calmamente: um fragmento do reino celestial desabou. O homem do clã de demônios gigantes se assustou. Ele olhou para Wang Lin com espanto e disse: companheiro cultivador, nem qualquer um pode escapar do colapso de um fragmento do reino celestial. Eu admiro muito você. Eu sou Xiu, do clã do demônio gigante. Qual o seu nome? Wang Lin balançou a cabeça e disse: foi só por sorte. Meu nome é Sanguinho. Pensando no colapso do fragmento, ele não pôde deixar de sentir medo. Se ele não tivesse devorado imprudentemente o jade celestial, ele já estaria morto. Sanguinho. Xiu ponderou um pouco antes de seus olhos ficarem sérios de repente e perguntar: o companheiro cultivador é um membro da família Seng que faz parte do 5º país de cultivo de Yavençou, na parte sul de Suzaku? Wang Lin se assustou e balançou a cabeça em silêncio. Xiu pensou por muito tempo. O único país de cultivo de alto escalão com uma família chamada Seng era o país Yavençou. Embora ele não admitisse, Xiu não acreditava que Sanguinil tivesse obtido seu cultivo por conta própria. Ele acreditava que Sanguinil era um discípulo treinado por um dos 5 países de cultivo. Do contrário, se fosse alguém de um país de cultivo de nível 4, não havia como ele não saber. Deve ser dito que o clã do demônio gigante era um país de cultivo de nível 4, então eles estavam muito bem cientes dos gênios dos outros países de cultivo de nível 4. Depois de pensar sobre isso, sua atitude em relação ao Wang Lin mudou muito, mas é claro que, com seu nível de cultivo, ele não demonstrou. Xiu hesitou um pouco e perguntou lentamente: irmão Seng, posso chegar mais perto para conversar? Wang Lin olhou calmamente para essa pessoa e assinou com a cabeça. Xiu avançou rapidamente e chegou à beira da plataforma em que Wang Lin estava. Ele casualmente acenou com a mão e formou uma tela clara. A expressão de Wang Lin permaneceu a mesma, mas ele secretamente ergueu a guarda. Xiu disse sinceramente: irmão Seng,
Visto que ambos somos de Suzaku, espero que você possa me ajudar. Wang Lin sorriu. Oh! Se o irmão Xiu tiver, você pode me dizer qualquer problema. Xiu cerrou os dentes, tirou um jade e jogou em Wang Lin. Ele então disse, assim que um companheiro cultivador vir isto, você entenderá. Wang Lin pegou o jade e examinou com senso divino. Até, o próprio Wang Lin não podia evitar perder um pouco o controle de suas emoções. Este jade continha uma imagem gravada por sentido divino. Esta foi uma cena de um lugar muito bonito. Estava cheio de flores, grama verde e água límpida. A coisa mais atraente era uma piscina de água. Flutuando na piscina estava um caixão de jade. Havia 3 espadas celestiais saindo do caixão de jade. A espada era muito semelhante à da mão do esqueleto negro. A outra coisa que fez as pupilas de Wang Lin encolherem foi que, se ele não estava errado, todo o caixão de jade era feito de jade celestial. Enquanto isso, havia várias plantas flutuando em cima da piscina. Eles claramente não eram plantas comuns. Wang Lin ponderou um pouco antes de devolver o jade a Xiu. Ele permaneceu em silêncio. Chu olhou para Wang Lin e sussurrou, irmão Semi, este lugar foi encontrado por um dos gênios do meu clã do demônio gigante há muitos anos, quando ele veio aqui. Ele acidentalmente encontrou este lugar, mas é guardado por bestas celestiais e restrições poderosas, e porque ele não era poderoso o suficiente, ele secretamente gravou isso e voltou. Wang Lin ponderou um pouco e disse, já se passaram muitos anos. Provavelmente foi encontrado por alguém. Xiu sorriu. Não é possível, irmão Seni. Eu prometo a você que este local não foi encontrado. Desculpe, mas não posso dizer o motivo agora. copyright.novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 306. Localização da caverna. Capítulo 306. Localização da caverna. Wang Lin ponderou um pouco e então disse, receio que será muito difícil para nós dois entrarmos neste lugar. Xiu sorriu e disse, será muito difícil para nós dois entrarmos, mas pedi a outra pessoa. Se nós 3 formos, estou bastante confiante de que chegaremos lá. Os olhos de Wang Lin brilharam. Ele disse, não posso responder imediatamente. Deixe-me pensar por alguns dias. Xiu acenou com a cabeça. Naturalmente. Que tal isto, se o irmão Seng concordar? Então me encontre aqui em um mês, mas se você não chegar até lá, não vou esperar por você. Com isso, ele tirou outro pedaço de jade e passou para Wang Lin. Wang Lin recebeu o jade e percebeu que era igual ao da seita da Lu. Foi usado para se teletransportar ao redor do reino celestial. No entanto, ao contrário do da seita da Lu, havia apenas um fragmento que estava aceso. Quando você entrar no vórtice, ative este jade e ele o levará ao fragmento certo. Irmão Semi, esperarei por você lá. Com isso, Xiu juntou as mãos e caminhou para o vórtice. Wang Lin guardou o jade e sentou-se de pernas cruzadas. Ele pegou a bandeira de restrição e se cercou dela. Sua alma de origem voou e revelou uma expressão dolorosa. Um jade celestial do tamanho de um grão de arroz foi expulso de sua alma de origem. Depois que este jade foi forçado para fora de sua alma de origem, sua alma de origem enfraqueceu e parecia que estava pronta para entrar em colapso a qualquer momento, enquanto lentamente retornava ao seu corpo. Depois de muito tempo, Wang Lin abriu os olhos, revelando uma expressão cansada. Ele olhou para o jade celestial antes de colocá-lo de volta em sua bolsa. Com o nível de cultivo de Wang Lin, ele não conseguia nem mesmo absorver a energia espiritual celestial, muito menos o jade celestial. Somente os cultivadores de estágio avançado de formação de alma poderiam tentar absorvê-lo em uma tentativa de passar para o estágio de transformação de alma. Pode-se dizer que há tão poucos cultivadores de transformação de alma porque não há muitas pessoas que podem entrar no reino celestial para obter energia espiritual celestial suficiente. Em certas seitas, algumas com dezenas de milhares de anos de história, eles têm um estoque de jades celestes acumulado, mas apenas a elite e os mais velhos dessas seitas são capazes de usá-los. A falta de cultivadores da transformação da alma é a razão pela qual há ainda menos cultivadores ascendentes. Se alguém tenta absorver a energia espiritual celestial antes de atingir o estágio final da formação da alma, ela não é mais um tesouro, mas um veneno. Wang Lin deu um sorriso amargo. Sua alma de origem foi fortemente danificada, mas felizmente, ele tinha almas errantes. Depois de devorar um pouco, ele conseguiu se recuperar um pouco.
Ele deu um tapa em sua sacola e um pedaço de jade branco apareceu em sua mão. Ele o examinou com seu sentido divino e descobriu que o chamado jade celestial era muito semelhante a uma pedra espiritual. No entanto, as pedras espirituais liberaram energia espiritual, enquanto os jades celestiais liberaram energia espiritual celestial. Wang Lin sabia que ao cultivar após o estágio de transformação da alma, além de aumentar a própria compreensão de seu Dao, a energia espiritual do mundo não era mais viável para o cultivo. Quanto mais, melhor. Wang Lin sabia o quão valiosa era a energia espiritual celestial. Se este pedaço de jade fosse colocado em Suzaku, causaria um banho de sangue. Até Suzaku sairia para pegá-lo. Depois de dar uma olhada, Wang Lin guardou o jade. Embora sua alma de origem tenha sofrido algum dano nesta viagem, os tesouros que ele obteve a tornaram completamente vantajosa. Wang Lin respirou fundo antes de tirar outro objeto. Era o pedaço de metal do peito do esqueleto. Sun Lei disse que este pedaço de metal era um tipo defensivo de tesouro celestial, mas quando Wang Lin o agarrou, ele soube que o objeto não era um tesouro celestial. Ele estava muito ocupado para dar uma olhada mais de perto naquela época, mas agora ele espalhou seu sentido divino e examinou de perto. No momento em que seu sentido divino entrou no pedaço de metal, sua mente de repente ficou tonta quando a informação entrou em sua cabeça. Depois de muito tempo, Wang Lin revelou um olhar de espanto e seus olhos brilharam. Se as informações armazenadas neste pedaço de metal fossem verdadeiras, então este pedaço de metal era o mais valioso desses 3 itens. Este pedaço de metal era como um pedaço de jade. Continha o método para refinar uma carruagem matadora de Deus. De acordo com a descrição do pedaço de metal, aquele esqueleto já foi conhecido como tesouro celestial. Depois de entrar no reino celeste, ele passou todo o seu tempo refinando tesouros sem se preocupar com o cultivo. Na verdade, a razão pela qual ele chegou ao estágio de poder vir ao reino celestial foi para que ele pudesse viver mais e terminar seu sonho de vida de criar o tesouro mais poderoso que existe. Infelizmente, este sonho terminou com a destruição do reino celestial, e o Godlayer Chariot nunca atingiu o estágio que queria e foi selado dentro de sua caverna. Antes de o reino celestial ser destruído, ele saiu para encontrar alguns materiais para continuar trabalhando na carruagem matadora de Deus, mas infelizmente, ele morreu antes de voltar. Ele não queria que o trabalho de sua vida fosse desperdiçado, então, antes de morrer, ele deixou as informações neste pedaço de metal para as gerações futuras verem. Dentro do pedaço de metal, essa pessoa deixou muitas informações sobre o Godlayer Chariot que ele nunca terminou, incluindo métodos de produção detalhados. Ele também deixou o local de sua caverna e pediu a quem a encontrasse que procurasse a carruagem e continuasse sua pesquisa, se possível. Wang Lin respirou fundo. O método de produção desta carruagem era muito complicado. Muitos dos materiais necessários já estavam extintos, por isso, não foi possível produzir outro. No entanto, de acordo com a descrição, Wang Lin poderia dizer que havia algumas dessas carruagens matadoras de Deus em sua caverna, deixando Wang Lin muito animado. Depois de ponderar um pouco, levantou-se, guardou a restrição flagê, e orientado para o vórtice. As pessoas na plataforma viram Wang Lin e recuaram. A maioria dessas pessoas estava no estágio nascente, então elas não entraram no vórtice. Eles só podiam ter esperança de roubar alguém que foi ferido depois de deixar o reino celestial. Wang Lin nem olhou para eles enquanto pulava no vórtice. Dentro do vórtice, o corpo de Wang Lin continuou a afundar. Durante esse tempo, Wang Lin manteve os olhos abertos. De acordo com o pedaço de metal, a caverna ficava no lado oeste do reino celestial. No entanto, o atual reino celestial estava agora em fragmentos, então se a caverna ainda existia ou não ou se já havia sido encontrada por alguém não era certo. O corpo de Wang Lin continuou a descer até que ele pousou em um fragmento no lado leste. Ele olhou em volta antes de voar rapidamente e retornar à plataforma novamente. Então ele mais uma vez entrou no vórtice. Ele fez isso muitas vezes antes de finalmente pousar em um fragmento no lado oeste. De acordo com a descrição de Avienne Triazuri Celestial, sua caverna estava dentro de uma montanha em forma de tigre. Wang Lin olhou em volta, mas não viu nenhuma montanha em forma de tigre. Ele ponderou um pouco. Embora fosse difícil descobrir, ele não desistiu e continuou olhando em volta. Durante esse tempo, ele conheceu 2 outros cultivadores, mas eles apenas se entreolharam antes de passar. Muitos dias depois,
Wang Lin ainda não havia encontrado nada, então ele voltou para a plataforma e entrou no vórtice novamente. As pessoas na plataforma tinham visto a Angeline retornar e entrar no vórtice muitas vezes, mas nenhum deles sabia o que Wang Lin estava fazendo, nem se atreveu a perguntar. Nesse dia, Wang Lin pousou novamente, e descobriu que estava no lado oriental do Reino Celestial. Ele soltou um suspiro. Se isso continuasse, quantos anos levaria antes que ele pudesse pesquisar todos os fragmentos no lado oeste? A caverna deste tesouro celestial era simplesmente muito difícil de encontrar. Quando estava prestes a voar novamente, ele de repente sentiu uma flutuação de feitiços à distância. Ele então viu duas figuras vindo rapidamente em sua direção. A pessoa na frente tinha nuvens negras ao seu redor, enquanto a pessoa atrás dele era um jovem vestindo uma túnica branca com um sorriso frio no rosto. Nesse momento, a pessoa da frente notou Wang Lin. Ele rapidamente mudou de direção e gritou: "Companheiro cultivador, salve-me." O rosto daquele cultivador de manto branco tornou-se sombrio enquanto ele guardava o leque e movia a mão. De repente, uma mão gigante apareceu e alcançou a pessoa da frente. A expressão dessa pessoa mudou de repente. Era como se ele não pudesse se esquivar e fosse pego. No entanto, seu corpo de repente se transformou em incontáveis pequenos insetos e ele escapou da mão. Essa pessoa apareceu 30 metros antes de Wang Lin. Após a inspeção mais próxima, Wang Lin reconhecido essa pessoa como o jovem com os olhos cheios de sede de sangue de Suzaku. Nesse momento, seu rosto estava sombrio. Depois que ela apareceu, ele não continuou correndo, mas se virou para olhar para o jovem vestido de branco que estava correndo atrás dele. O jovem vestido de branco olhou para Wang Lin e apertou suas mãos. "Companheiro cultivador, isso não tem nada a ver com você. Por favor, saia", disse ele. O jovem disse rapidamente: "Companheiro cultivador, esta pessoa tentou roubar meu jade celestial. Se você me ajudar, podemos dividir." Os olhos do jovem vestido de branco se estreitaram quando ele disse: "Que bobagem. Foi você quem roubou de mim." Wang Lin franziu a testa. Ele não estava disposto a se envolver nessa bagunça. Sem uma palavra, ele recuou e voou para longe. A expressão do jovem mudou repentinamente enquanto ele perseguia Wang Lin e gritava: "Companheiro cultivador, considere que somos do mesmo planeta e me ajude desta vez." A expressão de Wang Lin ficou sombria quando ele se virou e gritou: "Deu fora. Não tente me arrastar para esse assunto entre vocês dois. Se você continuar a me seguir, não me culpe por ser implacável." O jovem revelou uma expressão maligna ao pegar um jade celestial e jogá-lo em Wang Lin antes de sair correndo. "Já que você não está disposto a ajudar, então eu poderia muito bem trazer o problema para você. Eu não quero mais esse jade celestial." Os olhos do jovem vestido de branco se iluminaram quando ele desviou o olhar do jovem fugitivo para Wang Lin e voou rapidamente até ele. Wang Lin olhou para o jade celestial. Ele acenou com a mão direita e enviou o jade para o jovem vestido de branco. O jovem de manto branco se assustou e então juntou as mãos. "Muito obrigado. Sou Sima-1 da seita Kuishui. Você é?" Sanguinho. Depois que Wang Lin terminou de falar, ele voou para longe. Ele decidiu vasculhar este lugar e então tentar o vórtice mais algumas vezes. Se ele ainda não conseguisse encontrar, ele só poderia desistir. O jovem de manto branco gritou: "Companheiro cultivador Sene, já procurei aqui por alguns dias e não sobrou mais energia espiritual celestial. Não sei se você tem alguma localização de matriz de transferência de outros fragmentos, mas podemos trocá-los." Wang Lin parou de se mover, se virou e olhou para o jovem de manto branco. Este jovem estava na fase inicial de formação da alma, mas a técnica que ele mostrou no início era muito poderoso. Wang Lin ponderou um pouco antes de dar um tapa em sua mochila e tirar o jade da seita da Lu. Ele colocou um pouco de energia espiritual dentro dele e um mapa do reino celestial apareceu. Embora a maior parte estivesse escuro, cerca de 30 fragmentos foram iluminados. O jovem de manto branco olhou cuidadosamente para o mapa antes de tirar ele próprio um jade. Ele enviou o poder do ritual espiritual para ele e um mapa semelhante com mais de 20 fragmentos iluminados apareceu. Wang Lin deu uma olhada e ficou animado porque o jovem de manto branco tinha 5 fragmentos que estavam no lado oeste. O jovem de manto branco disse: "Companheiro cultivador Sene, meu mapa tem 21 localizações, e 8 delas coincidem com o seu. Que tal fazermos uma troca depois que você limpar alguns?"
Sem dizer uma palavra, Wang Lin tirou um jade em branco e fez uma cópia. Então ele apagou alguns locais para combinar com a quantidade que o jovem de manto branco tinha antes de olhar para ele. O jovem vestido de branco também segurava um jade vazio e fazia uma cópia. Assim que ele terminou, os dois jogaram seus jades um no outro. Companheiro cultivador, Semi, se você tiver a chance de vir ao meu planeta de prata despedaçada, então certamente eu darei as boas-vindas. Wang Lin acenou com a cabeça. Ok. Eu vou embora. Desde aquele pequeno bastardo se atreveu a roubar minhas coisas, eu não vou deixá-lo escapar. Depois que o jovem vestida de branco terminou de falar, ele desapareceu daquele lugar. Wang Lin ponderou um pouco antes de abrir o jade, que acabara de receber e apontou para um dos fragmentos no lado oeste. De repente, uma formação apareceu e Wang Lin desapareceu nela. No lado oeste do Reino Celestial, havia um fragmento com uma montanha em forma de tigre, mas, neste momento, a montanha estava dividida ao meio. Wang Lin flutuou no ar enquanto olhava calmamente para esta montanha. Ele finalmente encontrou esta montanha em forma de tigre no terceiro fragmento que ele havia experimentado com as matrizes de transferência do jovem vestido de branco. Embora não fosse exatamente igual ao descrito no metal, a aparência geral estava lá. O corpo de Wang Lin se moveu e ele voou em direção à montanha. No sopé da montanha, Wang Lin encontrou a caverna do Tesouro Celestial. Depois de ver a caverna, o rosto de Wang Lin escureceu. As paredes da caverna já haviam sido quebradas. Também havia marcas de técnicas de aterrissagem na caverna. Claramente, ele foi destruído muitos anos atrás. Wang Lin voou lentamente para dentro da caverna. A caverna não era muito grande e parecia completamente vazia. Wang Lin deu um sorriso amargo. Ele havia passado muito tempo procurando por esta caverna, mas ainda era um passo tarde demais. Mas, nesse exato momento, os olhos de Wang Lin se iluminaram de repente. copyright-novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 307. Carruagem Matadora de Deus. Capítulo 307. Carruagem Matadora de Deus. Esta caverna tinha 9 quartos, e todos eles estavam vazios, mas neste momento, o e Xin de Wang Lin estavam trancados no quarto maior, pois ele tinha uma expressão pensativa. Dentro da peça de metal, estava claramente indicado como abrir as portas dessas salas e que havia um total de 10 salas. A localização do Gosling Chariot era o 10º quarto. Existem apenas 9 quartos de pedra. Onde está o 10º? Wang Lin franziu a testa. Ele já havia espalhado seu sentido divino e não encontrou mais nada. Wang Lin deu alguns passos à frente e tocou a parede. A parede estava fria, mas não havia nada de comum nisso. Ele ponderou um pouco antes de dar um tapa em sua bolsa de contenção. O pedaço de metal apareceu em sua mão. No momento em que o metal apareceu, ele de repente lançou uma luz brilhante e começou a esquentar. Wang Lin de repente ficou animado. Ele recuou e jogou o pedaço de metal no ar. De repente, o metal começou a ficar cada vez mais brilhante até começar a derreter. No entanto, não havia nenhum líquido escorrendo. Em vez disso, ele se transformou em uma nuvem de fumaça. Dentro dessa fumaça em forma de cogumelo, uma figura se formou lentamente. Essa pessoa era muito bonita. Seu cabelo se mexeu, mas não havia vento. Havia uma sensação muito majestosa sobre ele. Os olhos de Wang Lin brilharam quando ele deu alguns passos para trás e olhou para frente com um olhar frio. Depois que a figura apareceu, sua mão formou um selo, criando uma luz dourada que cobriu toda a caverna. De repente, sons estrondosos puderam ser ouvidos enquanto a caverna inteira começou a afundar. O chão sob os pés de Wang Lin tremeu, mas ele permaneceu calmo enquanto observava cuidadosamente os arredores. Depois de muito tempo, o tremor parou. Em uma das paredes, uma porta roxa brilhante apareceu. A figura formou selos estranhos e apontou para a porta roxa antes de desaparecer. Até mesmo o pedaço de metal havia desaparecido completamente. Wang Lin respirou fundo e se virou para olhar a porta roxa. Incluindo esta porta, havia agora um total de quartos 10 nesta caverna. Wang Lin pensou secretamente, essa figura deve ter sido o Tesouro Celestial. Ele realmente é um mestre de refinar triazures. Mesmo que as pessoas encontrem esta caverna, muito poucos serão capazes de encontrar a sala com o verdadeiro tesouro dentro. Seus olhos brilharam enquanto ele caminhava até a porta roxa. Depois de refletir um pouco, ele rapidamente formou os selos mostrados pela figura e pressionou a porta.
A porta imediatamente se moveu e se abriu lentamente. O senso divino de Wang Lin se espalhou e seus olhos se iluminaram imediatamente. Este 14º não era muito grande. Além de ferramentas espalhadas na lateral, as coisas mais atraentes eram os 3 objetos monstruosos no centro. Não era exagero dizer que eram objetos monstruosos, porque esses objetos pareciam estar cobertos por algo que lembrava pele de animal saindo deles. Eram espinhos ferozes com um espinho do tamanho de uma pessoa no centro. Essas eram apenas as partes superiores dos objetos. Os fundos pareciam carruagens de guerra muito grandes usadas por mortais com 4 rodas grandes. Essas carruagens tinham cerca de 3 metros de largura. Com os 3 no centro, eles ocuparam quase todo o espaço da sala. Quando Wang Lin entrou na sala, 3 almas de fera apareceram acima de suas respectivas carruagens. As feras pareciam ainda mais ferozes do que suas bigas e imediatamente começaram a rugir para Wang Lin. Essas almas continham o poder de fazer tremer a alma de alguém. Seus rugidos também estavam cheios de poderes penetrantes, fazendo com que toda a caverna tremesse. Um dos animais tinha uma cabeça triangular e o corpo de um boi. Parecia muito cruel, com uma cauda atrás dele. Até aqui foi alguma semelhança de olhos, um nariz e uma boca na cauda. Não seria errado dizer que tinha 2 cabeças. Depois de ver essa besta, Wang Lin imediatamente procurou nas memórias de Tusse, mas não conseguiu encontrar nada. No entanto, havia muitos tipos de feras no universo, então não era incomum encontrar feras que Tusse não conhecia. As 3 almas bestas eram muito semelhantes. A única diferença entre eles era o tamanho. O do centro parecia muito grande, enquanto os 2 dos lados pareciam menores. Depois que as 3 almas bestas apareceram, seus olhos vermelhos se fixaram em Wang Lin com um olhar hostil. Eles rugiram enquanto avançavam e tentavam comer Wang Lin. Os olhos de Wang Lin permaneceram calmos quando ele deu um passo para trás. Mas o momento em que as 3 almas bestas saltou para frente, inúmeras cadeias tão espessas como braços apareceu sobre eles. Essas correntes até atravessaram as almas das feras e começaram a brilhar quando elas chegaram a 1 metro de Wang Lin. As 3 almas bestas de repente soltaram rugidos dolorosos enquanto seus corpos eram forçosamente arrastados pelas correntes e presos nas carruagens. Apenas a alma da fera maior no centro conseguiu avançar mais alguns metros antes de ser dolorosamente arrastada de volta. Mas as 3 almas bestas não estavam dispostas a desistir e começaram a lutar. A caverna começou a tremer como se pudesse desabar a qualquer momento. Wang Lin se acalmou. Embora ele não soubesse os nomes dessas almas bestas, ele aprendeu como controlá-las com um pedaço de metal. Ele também sabia que cada uma dessas carruagens continha uma alma de animal e que as correntes os impediam de ir a mais de 1 metro da carruagem. Olhando para as 3 almas bestas lutando, Wang Lin rapidamente formou selos de acordo com as informações do pedaço de metal. Quando ele terminou cada selo, eles rapidamente se transformaram em anéis negros. Depois que as 3 almas bestas viram os anéis, elas começaram a lutar ainda mais. Gradualmente, os movimentos de Wang Lin tornaram-se ainda mais rápidos e mais anéis apareceram. Logo, mais de 100 anéis encheram a sala. Quando ele apontou, todos eles voaram em direção a um dos carros. Selo. Todos os anéis caíram como chuva e envolveram a carruagem. A alma besta na carruagem soltou um rugido e revelou uma expressão frustrada. Os anéis envolveram a besta um de cada vez, então a carruagem flutuou no ar. Enquanto flutuava para cima, o tamanho da carruagem mudou. Ele encolheu lentamente até ficar do tamanho de sua palma e pousar em sua mão. Wang Lin deu uma olhada nele antes de colocá-lo em sua sacola. Se ele queria usar esses carros, então ele deve ser capaz de subjugar as almas besta. No entanto, ele atualmente não era poderoso o suficiente para fazer isso, então ele só poderia usar o método no pedaço de metal e colocar as almas da besta em um estado de sono. Na verdade, o tesouro celestial nunca teria pensado que um cultivador de formação de alma poria as mãos nas carruagens matadoras de Deus. Ele acreditava que era preciso estar pelo menos no estágio de transformação da alma para mal controlá-los. Depois de guardar a carruagem, ele se virou para o da esquerda e usou o mesmo método para selar a alma da besta que estava nela. Finalmente, restou apenas uma carruagem. Este tinha a menor alma de fera, mas ainda não era algo que Wang Lin pudesse controlar agora. Depois que a alma desta besta viu seus 2 amigos selados, ele continuou a rugir. Se fosse o tesouro celestial daquela época,
Ele ainda obedeceria, mas antes desse minúsculo cultivador que ela poderia matar com um tapa se estivesse com todo o seu poder, seu orgulho se recusou a se render. Wang Lin olhou para a besta. Ele lutou para decidir se deveria arriscar ou não. Se ele ganhar, então ele pode controlar temporariamente esta besta, mas se ele perder, ele estará em perigo. Depois de refletir um pouco, ele tocou a armadilha para animais em sua mão. De acordo com a lógica, essa armadilha de besta deve funcionar, mas essa alma de besta deve ter sido uma besta celestial quando estava viva. Um problema era se essa armadilha para bestas funcionaria ou não. A outra era que, mesmo que funcionasse, ele seria capaz de suportar a quantidade de energia espiritual que seria absorvida. Ele ponderou um pouco antes de desistir da ideia de correr o risco de selar esta carruagem também. Pena que não sei quanto poder essas carruagens matadoras de Deus realmente têm, mas vendo o quão confiante é o tesouro celestial, eu acredito que eles não serão tão ruins. Além disso, as almas das bestas seladas nessas carruagens são muito poderosas, então seu poder não deve me decepcionar. Infelizmente, estou muito fraco para usá-los, agora. Wang Lin soltou um suspiro antes de mover seu olhar para os materiais de refino de tesouro ao lado. Ele rapidamente colocou tudo dentro de sua bolsa e os examinou cuidadosamente. Depois disso, ele foi até a porta roxo e utilizado o mesmo método de antes de levantar a caverna e saiu. Wang Lin pensou, essas carruagens matadoras de Deus são realmente incríveis. Eles não exigem nenhuma pedra espiritual para ativar e usam apenas o poder da alma da besta presa dentro para ativar. Como resultado, isso pode salvar muitas pedras espirituais, mas se essas carruagens precisassem de pedras espirituais para serem ativadas, provavelmente precisariam de jades celestiais. Só não sei se há algum efeito na alma da fera ao ativar a carruagem. Em circunstâncias normais, não há fonte de energia infinita no mundo. É provável que a alma da besta seja danificada após uma certa quantidade de usos e pode até mesmo desaparecer completamente após muitos usos. Infelizmente, o Heavenly Treasure Celestial não deixou qualquer informação sobre esse assunto. Wang Lin olhou para o céu e mergulhou em pensamentos profundos. Eu acredito que o Tesouro Celestial não teve tempo suficiente antes de sua morte para deixar todas as informações dentro do metal, então ele deixou apenas as coisas importantes. Isso significa que eu tenho que, pessoalmente, fazer alguma pesquisa para entender mais sobre esses deuses matando chariotes. Wang Lin pensou por um tempo mais longo antes de tocar o seu saco de manter uma ND deixando escapar um leve sorriso. A colheita desta viagem ao reino celestial foi muito boa, mas o perigo também foi grande. Se algo tivesse dado errado durante o colapso daquele fragmento, eu provavelmente estaria morto agora. Quanto maior o risco, maior a recompensa. Essa frase é realmente verdadeira. Portanto, terei que considerar cuidadosamente o convite de Xiu. Wang Lin flutuou no ar enquanto pensava cuidadosamente sobre isso. Copyright Todos os direitos reservados. Capítulo 308. Amando uma mulher morta. Capítulo 308. Amando uma mulher morta. Muitas técnicas estavam voando pelo ar em um fragmento na parte sul do reino celestial. No momento, havia 3 pessoas lutando por um jade celestial. A 10.000 quilômetros de distância dos 3. Um homem de meia idade estava em um campo gramado enquanto bebia vinho de uma cabaça. Ele balançou a cabeça e disse, Tinger, não se preocupe. Vou encontrar mais jades celestiais para que seu corpo permaneça o mesmo por 1000 anos. Este homem de meia idade era de Suzaku, como Wang Lin. Ele caminhou pela planície enquanto bebia. Depois de muito tempo, ele parou. Olhando para o chão, seu rosto estava repleto de velhas memórias quando ele disse, Tinger, você ainda se lembra desta camisa? Naquela época, foi aqui que te conheci, mas agora não sobrou ninguém. Ele soltou um suspiro quando seu pé direito bateu suavemente no chão. Em um instante, seu corpo desapareceu. Ele rapidamente desceu ao solo até chegar a uma caverna muito grande. Dentro da caverna havia uma torre cercada por gás verde. O homem de meia idade deu um passo e atravessou o gás verde e entrou na torre. Esta torre tinha 3 camadas. O interior era muito simples e parecia muito com a casa de alguém, mas havia uma certa elegância. Quando essa pessoa entrou na torre, seu olhar tornou-se suave. Ele caminhou pela sala e tocou todos os móveis antes de se sentar e murmurar, Tinger, foi aqui que te conheci. Seus olhos revelaram um profundo sentimento de amor quando ele gentilmente tirou um pagode de sua bolsa.
Ele esfregou o pagode e emitiu uma luz branca. Depois que a luz branca desapareceu, o corpo de uma mulher vestida de branco apareceu em seus braços. Ele deu um sorriso e disse: "Olha, Tinger, estamos em casa." Esta mulher era muito bonita. Ela tinha uma aura que a fazia parecer uma fada. Sua pele era branca, mas também havia um toque de vermelho. Se alguém soubesse que ela ainda estava viva, eles acreditariam. Por algumas razões, no momento em que ela apareceu, ela parecia se encaixar perfeitamente no ambiente. Era como se este lugar pertencesse a ela. O homem de meia-idade tocou suavemente o rosto da morta. O afeto em seus olhos se aprofundou quando ele murmurou: "Quando eu coloquei meus olhos em você pela primeira vez, eu sabia que você seria minha esposa. Eu não posso estar errado. Tinger, você gosta desse nome? Este é o nome que escolhi para você." Ele murmurou enquanto beijava suavemente a testa da mulher, revelando um olhar realizado. "Por você, eu desisti do direito de me tornar o líder da seita. Por você, eu traí meu professor. Não me arrependo de jeito nenhum. Quem se importa se eles dizem que sou louco? Eu não sou louco." Depois de acariciar o rosto da mulher por um longo tempo, ele se levantou. "Tinger, vamos subir. Há uma cômoda para você lá em cima. Que tal você deixar seu marido colocar maquiagem em você?" O homem carregou a mulher escada acima. Ao lado da cômoda, o homem colocou a mulher no chão. Quando ele pegou um lápis de sobrancelha, seus olhos se encheram de emoções. Ele murmurou: "Tinger, você está feliz?" "Estou muito feliz." "Por que você não está falando? Por favor, fala." "Você não está feliz? Por favor, fale. Por favor, fale agora." "Por que você não fala?" A voz do homem de meia-idade ficou cada vez mais alta. Ele jogou o lápis de lado enquanto sacudia a mulher e sua voz ficava cada vez mais alta. Depois de muito tempo, o homem ficou chocado de repente. Ele rapidamente abraçou a mulher e murmurou: "Sinto muito, Tinger. Por favor, não me culpe. Eu sei que eu estava errado. Eu nunca vou gritar com você novamente. Ninguém pode levá-lo para longe de mim, ninguém. Se alguém se atrever, eu mato. Mate. Mate. Mate." Ele respirou fundo e beijou o rosto da mulher algumas vezes antes de sorrir. "Tinger, olhe. Esta torre estava originalmente para desabar, mas fui capaz de manter sua condição porque este é seu nossa casa. Você deve estar cansado. Descansar um pouco." O homem de meia-idade carregou a mulher para a cama. Ele se sentou ao lado da cama e olhou para a mulher com um olhar gentil. "Tinger, quando eu te vi pela primeira vez, você estava deitado assim. Nada mudou desde então. Tinger, você ainda se lembra? Quando vim para o reino celestial pela primeira vez, vim para encontrar a energia espiritual celestial, mas encontrei você aqui. Quando a vi pela primeira vez, sabia que você era minha esposa, então fiquei aqui com você por muito tempo." Enquanto ele falava, sua mão se estendeu para a mão da mulher. Enquanto esfregava a mão dela, ele disse: "Você é tão perfeita, perfeita. Você é minha. Ninguém pode roubar você de mim. Tinger, diga-me, você também me ama, certo?" "Comparada com energia espiritual celestial, você é o verdadeiro tesouro." O homem de meia-idade sorriu ao se deitar ao lado da mulher e murmurou: "Ok, Tinger, vamos descansar esta noite. Amanhã, seu marido irá encontrar mais jades celestiais para você. Dormir. Não tenha medo, estou aqui." Wang Lin voou no ar com uma expressão determinada no rosto. O prazo de um mês estava quase acabando ele decidiu ir ao lugar mencionado por Xiu. Ignorando as 3 espadas celestiais, apenas aquele grande caixão feito de jade celestial era tentação suficiente. Ele acreditava que, com uma grande quantidade de jades celestes, seu impulso para a fase de transformação da alma será muito mais fácil. Alcançar a etapa de transformação da alma tinha um significado muito diferente para Wang Lin. Assim que atingir o estágio de transformação da alma, Situnan será capaz de despertar. No entanto, Wang Lin estava apenas no estágio inicial da formação da alma e estava muito longe do estágio final. Não se sabia quando ele atingirá o estágio final, mas ele não estava nem um pouco ansioso. Ele sabia que não podia estar ansioso para o cultivo. Tudo que virá virá. Além de tudo isso, algumas das ervas celestes também eram muito tentadoras para Wang Lin. Se ele os trouxesse de volta para Li Muan, ela poderia fazer alguns comprimidos de alta qualidade.
Isso permitiria que o seu nível de cultivo aumentasse ainda mais. A menos que uma pílula tivesse um efeito muito poderoso, Wang Lin não a tomaria casualmente. Afinal, em seu estágio, tratava-se principalmente de sua própria compreensão. Os comprimidos não eram tão importantes. Mas pílulas feitas de ervas do reino celestial seriam muito diferentes. Depois que ele tomou uma decisão, seu corpo continuou subindo para o céu em direção ao vórtice. Ele só precisou usar o jade ao entrar no vórtice para ir até o ponto de encontro. Nesse momento, em um fragmento na parte central do reino celestial, estava Xiu. Antes dele estava uma matriz de transferência. Os olhos de Xiu estavam calmos. Ele esperou aqui por 7 dias. Durante aqueles 7 dias, alguns patifes passaram por ali, mas todos foram mortos por ele. Ele estava esperando por 2 pessoas. Xiu estava 70% confiante de que eles seriam capazes de retornar com grandes recompensas se aqueles 2 viessem. Ele acreditava que os 2 ficariam tentados ao ver o caixão de jade. Afinal, essa tentação era algo difícil de resistir. Como resultado, Xiu não estava com pressa. Essas 2 pessoas foram escolhidas por ele após uma seleção cuidadosa. Não apenas a primeira pessoa era muito famosa, mas também tinha conexões com seu clã gigante do demônio. Quanto à segunda pessoa, Seng Niu, Xiu não foi capaz de ver através dele. Embora fosse apenas na fase inicial de formação da alma, Xiu ainda sentia uma sensação de perigo de H. Depois de pensar muito, ele decidiu convidar Seng Niu. Afinal, quanto mais fortes eles eram, maior a chance de sucesso. Quanto a saber se os outros 2 tentariam matá-lo ou não pelos tesouros, Xiu acreditava que seria capaz de escapar com segurança com seu poder. O tempo passou lentamente. Nesse dia, a formação diante dele iluminou-se repentinamente e aos poucos iluminou a área. Essa luz deslumbrante não teve efeito em Xiu. Ele calmamente virou-se para a formação e secretamente pensei, eles vieram. Mas ele não sabia qual era. Assim que a luz da formação atingiu um certo grau, ela diminuiu repentinamente. Pouco depois, uma figura requintada apareceu. Esta mulher parecia muito bonita, mas a frieza em seu rosto era muito assustadora. O ar frio envolveu a área e a neve até começou a cair ao seu redor. Esta cena parecia muito chocante. Os olhos de Xiu se iluminaram e ele pensou, é ela. Ele soltou uma risada e apertou as mãos. Fellow cultivador Rei Butterfly, tenho White D para você por um longo tempo. Esta mulher era o gênio de Xiu, Rei Butterfly. Ela olhou friamente para Xiu, enquanto saía da formação e disse, se o que você disse é falso, não vou deixar isso acabar tão facilmente. Xiu revelou um olhar confiante e sorriu. O companheiro cultivador Rei Butterfly pode relaxar. Desde que você veio, eu posso te dizer. Este jade foi feito pessoalmente pelo ancestral do meu Giant Demon Clan, Shizu. Ele não deveria ter razão para mentir. Shizu. O rosto do Rei Butterfly relaxou um pouco. Este Shizu era um veterano de seu mestre e eles tinham alguma conexão. Afinal, havia apenas 2 clãs em Suzaku que não eram nativos do planeta, o clã do demônio gigante e Shuyu. Naturalmente, os 2 clãs mantiveram contato um com o outro. Pode-se dizer que o clã demônio gigante era aliado de Shuyu. Já que foi gravado pessoalmente pelo próprio Shizu, então vou acreditar em você e irei com você nessa viagem. Eu não quero outros fins que não caixão jade celestial tesouros. Deve ser meu. A voz de Rei Butterfly estava muito determinada. Xiu franziu a testa e secretamente pensou que esta borboleta vermelha era muito autoritária. Embora ele também estivesse interessado no caixão de jade celestial, aquelas 3 espadas celestiais eram as coisas que ele precisava conseguir. Se fossem apenas 2 deles, estaria tudo bem, mas então não sobraria nada para Seng Niu se o saque fosse dividido entre os 2. Xiu ponderou por um pouco antes de dizer lentamente, companheiro cultivador Rei Butterfly, este assunto não é decidido tão facilmente. Afinal, entre nós 2, há mais um que se juntará a nós. A borboleta vermelha perguntou calmamente. Oh! Quem é esse? Copyright, novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 309, Luta. Capítulo 309, Luta. Xiu disse, Seng Niu. Assim como você e eu, ele também vem do planeta Suzaku. Do planeta Suzuka. Rei Butterfly ficou surpreso ao lembrar dos outros 4. Nesse exato momento, a formação diante dos 2 se iluminou de repente.
Quando a formação atingiu seu brilho máximo, uma figura apareceu. É ele. Os olhos de Rei Butterfly brilharam. Sem uma palavra, sua mão se moveu como um raio e ela enviou uma marca de mão branca em direção à formação. Bang bang bang, a marca da mão disparou pelo ar como um raio. A figura que saiu da formação foi Wang Lin. No momento em que saiu, ele sentiu o perigo. Então ele rapidamente pisou no chão para quebrar a formação e se cercou com uma nuvem de fumaça verde. Enquanto recuava, ele acenou com a mão direita e a armadilha para animais voou para fora. Com um rugido, uma bola de relâmpago apareceu e disparou em direção à marca da mão. Ao mesmo tempo, Wang Lin acenou com a mão e a bandeira de restrição apareceu em suas mãos. O gás de restrição encheu a área de 10 metros ao redor de Wang Lin enquanto seus olhos se fixaram em Rei Butterfly. Vai! Sob a ordem de Wang Lin, o gás de restrição se transformou em dragões que avançaram destemidamente com suas ferozes bocas abertas. O rosto de Borboleta Vermelha tornou-se ainda mais frio quando ela bateu no chão com seu pé e voou para trás. Ao mesmo tempo, ela acenou com a mão direita e uma escultura de gelo apareceu. Essa escultura parecia igual à escultura meio humano meio cobra de antes, só que os olhos dela estavam fechados. No momento em que a escultura de gelo apareceu, uma luz azul disparou dos olhos fechados. Bang! O poderoso impacto causado pela colisão da impressão da mão e da bola de luz criou uma onda de ar com meia pessoa de altura que empurrou para fora. A luz azul atingiu a bola de relâmpago, criando uma série de sons crepitantes quando o gelo apareceu na bola de relâmpago. O gelo começou a se espalhar a uma velocidade inimaginável. Em um piscar de olhos, uma bola congelada de relâmpago apareceu no ar. O exterior era azul e o interior era roxo escuro com relâmpagos passando por ele. Ele parecia muito bonito. A luz azul não parou e continuou a avançar. O sapo trovão soltou um gemido miserável ao tentar cuspir uma segunda bola de relâmpago, mas foi tocado pela luz azul e congelou no lugar antes de poder cair. Seu estômago estava inchado, mas a bola de relâmpago foi preso dentro. Mesmo os ferozes dragões formados pelo gás de restrição foram interrompidos pela luz azul e mostraram sinais de estarem congelados. Desta vez, Rei Butterfly usou um de seus tesouros mais poderosos. Seu objetivo era matar Wang Lin com um ataque. Quando Wang Lin viu que seu ataque havia sido interrompido, ele imediatamente se levantou e apontou para a testa. Uma por uma, almas errantes surgiram e cercaram Wang Lin enquanto uivavam. Wang Lin saltou no ar. Neste momento, ele parecia um deus demônio descendo. Seus olhos estavam cheios de uma luz estranha. Devorar. Com uma palavra, as almas errantes tornou-se cruel e sem medo cobrado em direção Borboleta Vermelha. A luz azul não teve muito efeito nas almas errantes, afinal, almas errantes já estavam mortas e possuíam alguma resistência natural a feitiços. Xiu finalmente reagiu. Ele franziu a testa e gritou, pare. A expressão de Rei Butterfly mudou. Ela zombou quando ele rapidamente recuou. As almas errantes avançaram como uma onda gigantesca, perseguindo-a de perto. Wang Lin desencadeou sua intenção de matar enquanto agitava sua bandeira de restrição e mais uma dúzia de dragões se formava. Eles se fundiram em uma grande lança e avançaram na direção da Borboleta Vermelha. Esta lança era como um fantasma, pois se movia como um raio atrás das almas errantes. Rei Butterfly recuou novamente. Sua mão esfregou a escultura de gelo, fazendo com que de repente crescesse para o tamanho de uma pessoa diante dela. Ela soltou um rugido e os olhos da escultura se abriram como se estivessem vivos. A escultura então lançou raios de luz azul. Sob essa luz azul, todas as almas errantes soltaram gritos miseráveis. Algumas das almas errantes desapareceram completamente. As destemidas almas errantes sentiram uma sensação de medo e não se atreveram a seguir em frente. No entanto, a lança formada pelo gás de restrição rompeu a luz azul e avançou. O corpo de Wang Lin se moveu e avançou. Ele seguiu de perto atrás da lança e gritou, Borboleta Vermelha. Seus pais não tinham ninguém para mandá-los embora. Você não é filhado. Quando as almas errantes viram que Wang Lin havia atacado pessoalmente, não ousaram deixar de segui-lo. Eles voaram atrás de Wang Lin como as figuras de um pavão preto, aumentando sua presença. Por um desejo egoísta, você matou a Forsect Alliance. Você não tem coração. A lança negra rompeu as ondas de luz azul como uma força imparável, fazendo com que o espaço circundante tremesse. Rachaduras até apareceram no espaço ao redor deles. A propagação das rachaduras despedaçou as montanhas circundantes.
Você tentou me matar sem nenhum motivo. Isso é injusto. O gás de restrição congelado se soltou do gelo e se juntou à lança, tornando-a ainda mais poderosa. Ao mesmo tempo, sob o controle de Wang Lin, cada vez mais gás de restrição saía da bandeira de restrição para se juntar à lança conforme ela rompia a luz azul, fazendo com que sua cor se tornasse ainda mais escura e feroz. Seu professor ainda está vivo, mas você se vendeu para Suzaku. Você é infiel. Esta lança foi o ataque mais poderoso que a bandeira de restrição poderia usar após atingir o primeiro estágio de conclusão. Ele usou todas as suas restrições. Wang Lin saiu do céu com almas errantes ao seu redor. Esta cena fez parecer que o céu estava desabando. O solo começou a rachar graças às rachaduras em expansão no espaço. Isso deu à lança o poder da Terra. A força combinada do colapso do que é rachaduras no solo poderia até mesmo ferir gravemente um cultivador de formação de alma de estágio médio. Você é infiel, injusto e infiel. Que tipo de tal você está cultivando? Seu coração Dao não está estável. Eu quero ver como seu nível de cultivo aumentará no futuro. Até o corpo de Xiu involuntariamente deu alguns passos para trás e seus olhos se encheram de choque. Ele não esperava que Sanguinil tivesse um movimento tão terrível. A unidade de uma pessoa e seu tesouro mágico. Xiu ficou chocado. Seus olhos brilharam, mas ele rapidamente suprimiu sua vontade de lutar. Essa pessoa deve ser um gênio da família Semi. Se fosse comigo, se eu não usar o tesouro da família me deu, seria difícil escapar desta calamidade. No entanto, esta borboleta vermelha está no estágio final da formação da alma. Este Sanguinil realmente é alguma coisa. Ele sabe que deve destruir o coração da borboleta vermelha primeiro. Este Sanguinil realmente não é simples. Afinal, Rei Butterfly era muito jovem. Comparada a um velho monstro como Wang Lin, que viveu por mais de 400 anos e viu através da natureza humana, sua força mental ainda era muito menor do que a de Wang Lin. Cada uma das palavras de Wang Lin atingiu o coração do Rei Butterfly. Um flash de raiva apareceu em seu rosto enquanto ela continuava a recuar. Wang Lin continuou a avançar enquanto o Rei Butterfly continuou a recuar. Wang Lin sabia que a experiência de batalha da borboleta vermelha não era tão boa quanto a dele, então ele aproveitou a chance para continuar perseguindo e não lhe dar nenhuma chance. A intenção de matar encheu os olhos da borboleta vermelha. Como o gênio de Shuyu, desde o momento em que ela nasceu, ela nunca teve um momento tão vergonhoso. No passado, enquanto ela usava a escultura de gelo, mesmo os cultivadores de formação de alma em estágio avançado em seu nível fugiam em pânico. Além disso, mesmo Suzaku prestava muita atenção a ela, então era difícil para ela não ter algum orgulho. A lança de Wang Lin a deixou chocada. Esta lança não era tão poderosa, mas havia uma energia misteriosa dentro dela. Esta energia quase parecia uma lasca de um raio de retribuição divina. Mas ela ainda era uma cultivadora de formação de alma em estágio avançado. Nesse momento, seus olhos brilharam e sua mão formou selos. De repente, ela apontou para a testa e tossiu com a boca cheia de sangue. Um raio de luz vermelha apareceu de repente no sangue. No momento em que a luz vermelha apareceu, ela se transformou em uma linda rosa. No momento em que a flor apareceu, a escultura de gelo derreteu em uma piscina de água e moveu-se abaixo da rosa. Era como se tivesse se transformado em nutriente para a rosa, tornando-a ainda mais bonita. A lança avançou e colidiu com a rosa. Uma das pétalas de rosa caiu e, ao mesmo tempo, a expressão de Wang Lin mudou porque a lança desabou. O rosto de Rei Butterfly queimou um tom de vermelho anormal por um momento, mas desapareceu rapidamente. Wang Lin deixou escapar um suspiro. Mesmo este poderoso movimento não foi capaz de matar esta mulher. Os cultivadores de formação de alma de estágio avançado eram de fato poderosos. Enquanto seu corpo recuava, o domínio implacável cercava seu corpo. Rei Butterfly olhou para Wang Lin, que estava recuando. Ela rangeu os dentes e disse: "Você é a primeira pessoa a me forçar a usar o tesouro da minha vida. Agora você pode morrer em paz." Ao dizer isso, ela estendeu a mão e arrancou uma pétala de flor. Xiu soltou um rugido enquanto voava no ar. "Pare. Companheiro cultivador Rei Butterfly e irmão Seni. Vocês dois foram convidados aqui por mim. Se vocês dois continuarem, então não me culpe por ser implacável." Wang Lin respirou fundo enquanto concentrava toda sua atenção em resistir à invasão do domínio implacável e disse friamente: "Companheiro cultivador Xiu, não fui eu que comecei tudo isso.
O rosto de Rei Butterfly estava frio quando ela olhou para Xiu e disse, isso não tem nada a ver com você. Abaixe-se. A expressão de Xiu mudou. Ele olhou para Rei Butterfly e soltou uma gargalhada. Companheiro cultivador Rei Butterfly, e se eu quiser me envolver? Rei Butterfly permaneceu em silêncio enquanto ela jogou fora a pétala de flor e lentamente voou em direção a Wang Lian. Nesse momento, o solo estremeceu de repente e apareceram rachaduras no céu. O poder desta pétala de flor atingiu claramente o limite deste fragmento do reino celestial. Xiu gritou, borboleta vermelha. Os olhos de Wang Lin brilharam quando ele acertou sua sacola de contenção e imediatamente outra bandeira de restrição apareceu. A bandeira restrição deixou sua mão e voou para o ar. Retribuição divina. A menos que seja absolutamente necessário, Wang Lin realmente não queria atrair o raio de retribuição divina. Com isso, o fragmento certamente entrará em colapso e Wang Lin não sabia se teria sorte o suficiente para escapar desta vez. A bandeira de restrição voou para o céu e se transformou em uma nuvem de névoa negra que cercou tudo em 10 quilômetros. upiricnovelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 310. Fragmentos sobrepostos. Capítulo 310. Fragmentos sobrepostos. De repente, rugidos estrondosos encheram seus arredores. Wang Lin respirou fundo enquanto movia as mãos e completava a restrição em suas mãos. Ele só precisava de jogá-lo no ar para completar a bandeira restrição, causando assim um raio retribuição divina para descer. A expressão de Rei Butterfly mudou. Ela olhou para a restrição na mão de Wang Lin e depois para o objeto B no céu. Ela sentiu uma poderosa sensação de perigo, algo que ela nunca havia sentido antes. Ela tinha a sensação de que se ela permitisse que ele colocasse essa restrição, haveria um desastre hoje. Nesse momento, o rosto de Xiu ficou pálido enquanto ele olhava para o objeto preto enquanto flutuava no céu. Ele secretamente suspirou e pensou, aquele sanguíneo ainda não usou todo o seu poder. Parece que aquele objeto preto é seu verdadeiro tesouro para salvar vidas. Xiu gritou, companheiro cultivador Rei Butterfly, vocês dois são meus convidados. Se você insiste em continuar atacando, isso significa que você é hostil comigo. Eu naturalmente ficarei com o irmão sangue e lutarei de volta. Além disso, se eu viver para torná-lo de volta, eu definitivamente vou relatar isso para Shizu. Com isso, uma ilusão apareceu atrás de Xiu. A ilusão era a de um gigante de 30 metros de altura que encarava a borboleta vermelha com olhos verdes e frios. Rei Butterfly não pôde deixar de ficar indecisa. Ela secretamente pensava que a técnica de sanguíneo não era simples. A ilusão por trás de Xiu já havia se solidificado. Se ela continuasse a lutar, então este fragmento certamente entraria em colapso. Ela hesitou um pouco antes de apontar para o ar e ordenar que a pétala da flor parasse. Ok, Xiu. Por você, não vou matar essa pessoa hoje, mas aquele caixão de jade deve ser meu. Xiu franziu a testa. Quando ele estava prestes a falar, Wang Lin começou a rir alto. Rei Butterfly, você realmente acha que eu não posso te matar? Wang Lin deixou escapar um leve sorriso enquanto erguia a restrição em sua mão bem alto no ar e disse, eu só preciso enviar esta técnica em minha mão e este fragmento entrará em colapso. Você acredita em mim, Rei Butterfly? O rosto de Rei Butterfly ficou imediatamente feio. Xiu juntou as mãos e disse, irmão Seng, eu tomarei a decisão. Tudo o que obtivermos desta vez será dividido igualmente entre nós. Como é isso? Bom, vou deixar isso para o irmão Xiu, então. Wang Lin sorriu levemente. Na verdade, ele gostaria de não usar o raio da retribuição divina, se possível. Ele só tinha um desses e, considerando a estrutura desse fragmento, seria difícil até para ele escapar. Em conclusão, seria ruim para ele também. Além disso, Wang Lin acreditava que a melhor oportunidade para matar essa mulher seria voltar para Suzaku sem todas as limitações. Xiu se virou e disse para a borboleta vermelha, borboleta vermelha, por favor, guarde o seu tesouro. A borboleta vermelha soltou um leve bufo antes de acenar com a mão direita, fazendo com que a flor e o pétalo desaparecessem. A borboleta vermelha olhou para Wang Lin e disse, Sanguíneo, você se atreve a lutar comigo quando voltarmos para Suzaku? Wang Lin riu e disse, estou disposto a acompanhá-lo. Wang Lin esmagou a restrição em sua mão e o fuji preto se transformou em uma bandeira que voou de volta para sua bolsa de contenção. Quanto ao sapo trovão, também foi guardado. No entanto,
Estava gravemente ferido e parecia muito fraco, fazendo com que a intenção de matar no coração de Wang Lin aumentasse. Rei Butterfly olhou profundamente para Wang Lin. Ela não pôde deixar de admitir que essa pessoa tinha a capacidade de lutar contra ela. Xiao secretamente relaxou um pouco e sorriu amargamente em seu coração. Se ele soubesse que os dois tinham uma história, então não importa o que, ele não teria chamado tanto de Tebainha. Rei Butterfly era normal, mas Sanguinil poderia lutar contra um cultivador de formação de alma em estágio avançado, enquanto apenas no estágio inicial de formação de alma. Ele não era simples. Esse tipo de pessoa definitivamente brilhará em Suzaku e pode até ser considerado um discípulo de Suzaku. Xiu respirou fundo e juntou as mãos. Ok, Rei Butterfly e irmão Sanguinil, por favor, sigam-me. A localização no Jade ainda está longe daqui. Depois que ele terminou de falar, ele se virou e voou para longe. A borboleta vermelha nem olhou para Wang Lin quando ela se transformou em uma nuvem vermelha e alcançou Xiu. Ela claramente não estava disposta a seguir e ficar para trás. Wang Lin revelou uma expressão zombeteira enquanto o seguia. Wang Lin pensou secretamente, no final, sua mente e coração estão muito instáveis. Embora atingir o estágio final da formação da alma em 100 anos seja realmente um milagre, ainda existem muitos problemas. Seu coração está muito fraco. Está apenas voando. Qual é a diferença entre estar na frente ou atrás? Se eu lutar com ela com meu nível de cultivo atual, a menos que use a bandeira de restrição para acionar o relâmpago da retribuição divina, não há chance de eu ganhar. Meu domínio de vida e morte tem dificuldade em afetar um domínio implacável quase completo. No entanto, se eu chegasse ao estágio intermediário da formação da alma, com o controle que teria de meu domínio, seria capaz de afetá-la. Nesse ponto, mesmo sem acionar o relâmpago da retribuição divina, eu teria 70% de chance de derrotá-la. O domínio de vida e morte de Wang Lin foi derivado do ciclo de reencarnação dos céus, mas ele estava apenas no estágio inicial da formação da alma, então ele não podia exibir totalmente seu poder. Afinal, ele tinha apenas começado a compreender os céus. Mas uma vez que ele atinge o estágio intermediário da formação da alma, seu domínio alcançará outro nível, permitindo-lhe competir com o domínio implacável. Wang Lin pensou secretamente. Eu me pergunto se ela atingiu um estágio em que não precisa depender de técnicas. Bem, dado o ouvido dela, é provável que ela não tenha. Parece que estou um passo à frente dela nesse departamento. Depois de atingir o estágio de formação da alma, Wang Lin teve uma sensação crescente de que, além de algumas técnicas muito misteriosas, quase todas as outras técnicas eram inúteis. Um cultivador em formação de almas poderia facilmente controlar o poder dos seus com um aceno de mão, então o mais importante era entender como usar seu domínio. O domínio da vida e da morte era muito imprevisível. Ele se concentrou na palavra mudança. No entanto, mesmo apenas a palavra mudança não era fácil de entender. Afinal, Wang Lin estava apenas começando a tentar compreendê-lo. Quando ele ganha a habilidade de condensar todo o seu domínio de vida e morte em uma técnica, ela pode ser considerada dominada. Com vida e morte em cada mão para substituir o ciclo de reencarnação dos céus. Enquanto voavam, Wang Lin relembrou cuidadosamente sua batalha com o Rei Butterfly. Os três não eram pessoas normais, então todos se moviam rápido. Não muito depois, eles chegaram ao outro extremo do fragmento sob a orientação de Xiu. Havia uma grande montanha Uqi. Esta montanha tinha a forma de um dragão com a cabeça nas nuvens. As nuvens faziam a cabeça do dragão parecer irreal. Este era um raro campo de cultivo imortal. Wang Lin ergueu a cabeça e olhou para a montanha enquanto dizia lentamente, Irmã Xiu, por que ninguém mais encontrou o local mostrado no Jade? Explique para nós. Xiu sorriu e disse, para dizer a verdade, Irmão Semi, o motivo pelo qual tenho certeza de que ninguém encontrou um lugar é porque não é um lugar que possa ser acessado por meio do vórtice. Os olhos de Wang Lin revelaram uma expressão de interesse. Os olhos da borboleta vermelha focaram em Xiu. Xiu riu. O fragmento onde a imagem no Jade mostra é um fragmento sobreposto muito raro. A expressão de Wang Lin mudou ligeiramente quando ele entendeu imediatamente. Quando o reino celestial se estilhaçou, os fragmentos se espalharam aleatoriamente, então havia uma chance de alguns fragmentos se sobreporem, tornando-os muito difíceis de serem descobertos. Mesmo chegando aleatoriamente do vórtice, eles chegariam apenas no fragmento de cima. Ninguém esperaria que houvesse outro fragmento embaixo dele.
De acordo com essa lógica, era bastante seguro presumir que ninguém mais o havia encontrado ainda. Xiu riu. Além disso, mesmo a primeira camada não é um lugar de fácil acesso. Devido às condições climáticas adversas lá, é impossível construir uma formação transferência. Mesmo que alguém chegue lá por acaso, não pode ficar por muito tempo. A borboleta vermelha zombou. Como o Sr. X o encontrou naquela época? Os olhos de Xiu se iluminaram e ele disse, Rei Butterfly, isso envolve segredos de família, então não posso dizer. Wang Lin olhou para a montanha em forma de dragão e permaneceu em silêncio. O corpo de Xiu se moveu e voou em direção à montanha. Logo, os três chegaram ao topo da montanha. De pé na cabeça do dragão, Xiu espalhou seu sentido divino e disse, 1 mês atrás, vim aqui para verificar e descobri que esta formação de transferência ainda estava intacta. Usando esta formação de transferência, podemos chegar ao fragmento mais próximo de nosso destino. Com isso, ele pisou em um local vazio. O ponto iluminou-se de repente e o corpo de Xiu desapareceu. A borboleta vermelha olhou para Wang Lin. Seus olhos se iluminaram e, sem dizer uma palavra, ela entrou na formação. Depois que a figura da borboleta vermelha desapareceu, Wang Lin entrou calmamente na formação. Entre os muitos fragmentos do reino celestial, na extremidade sul, havia um fragmento que foi preenchido com fortes correntes frias e gelo cobriu o solo. Quando Wang Lin saiu da formação no céu, ele franziu a testa. No entanto, olhando para Rei Butterfly, ela revelou um olhar de conforto. Este ambiente claramente não apenas não a prejudicava, mas era muito bom para ela. Xiu disse seriamente, companheiro cultivador Rei Butterfly, este é o caminho para a primeira camada do fragmento que está 300 mil quilômetros ao leste. Esta é uma terra de gelo e precisamos de suas habilidades para bloquear o frio. Assim que passarmos por esta terra de gelo, será o vazio. Tenha uma bússola estelar para garantir que nós três não nos percamos. Irmão Semi, essas coisas semelhantes a almas que você controla são muito úteis no vazio, então, por favor, não se detenha. Uma vez que tenhamos passado do vazio, teremos alcançado o primeiro fragmento. Afinal, não há matriz de transferência lá, então esta é a única maneira de garantir que nós três cheguemos lá. Ouvindo isso, Wang Lin finalmente entendeu que Xiu havia convidado para suas almas errantes. Parecia que havia um obstáculo que poderia ser facilmente ultrapassado por almas errantes. O corpo do Rei Butterfly voou no ar e rapidamente se moveu para o leste. Em um piscar de olhos, os três desapareceram na distância. No entanto, depois de voar vários quilômetros, Wang Lin olhou para trás na direção de onde eles vieram e revelou um olhar de dúvida. Mesmo para os três, uma jornada de 300 mil quilômetros demoraria um pouco. Nesse dia, os três chegaram a 300 mil quilômetros do ponto de partida. Nessa extremidade oriental do fragmento, a terra parecia ter sido rasgada. Além da terra estava o vazio sem fim.